pode voltar no tempo. Estamos preparados para mais um episódio do BTP Cast. Vai compreender usando o que a gente está ensinando. E você vai lembrar usando o que a gente está ensinando também. E vai pôr em prática. Como, atenção, não é o seu nariz que sente o cheiro e não é a sua pele que sente a dor. Poucas pessoas compreendem. Mãe, guarda o lado da frente da pizza pra mim. Carolina Dickmann é simétrica. Acho que vai te ajudar até a estudar melhor, viu? Quem te ajudou quando você estava precisando. E você vai ajudar essa pessoa também. Legal. Agora, quem virou as costas pra você, é provável que você vire as costas pra essa pessoa também. Perfeito. Fala, turma! Estamos preparados para mais um episódio do BTP Cast. Que projeto inacreditável! E hoje, se a ideia é te tornar mais inteligente, o assunto é muito adequado. Verdade ou mentira, Ângelo? Fala, galera! Sejam bem-vindos aí. Massa demais. Hoje a gente vai falar de um assunto que você vai compreender usando o que a gente está ensinando. Perfeito. E você vai lembrar usando o que a gente está ensinando também. E vai pôr em prática. Acho que vai te ajudar até a estudar melhor, viu? Meu Deus, vamos falar sobre o quê, gente? Sobre o sistema nervoso. E vamos lembrar que a ideia é trabalhar assuntos de uma forma leve, mas com um nível de aprofundamento que te garante acertar no mínimo 12 em 15 na prova do Enem, que é o necessário para ser aprovado em medicina. Hoje tem muito, mas tem muito conhecimento, porque quando o assunto é sistema nervoso e fisiologia é top 2 do Enem. Então é bem importante o podcast de hoje para quem quer curiosidades, mas para quem quer acertar muito na prova. Bora! Eu vou começar com uma polêmica. Uma polêmica não, uma frase que é verdadeira, mas enfim, poucas pessoas compreendem. Os seus olhos não vê. Nossa! Assim como, atenção, não é o seu nariz que sente o cheiro e não é a sua pele que sente a dor. Não mesmo. Que doideira. Faz sentido isso? Faz. Conectando com tudo que a gente vai falar, começa a fazer sentido. E aí, a gente que quer falar sobre o tal do sistema nervoso, começo eu com a definição. Eu diria assim, de uma forma muito didática, que o sistema nervoso é o nosso central de comando. É isso. É o HD do nosso computador. E entender sobre ele, o que é extremamente difícil, eu não sei se é mais difícil sistema nervoso ou sistema imunológico. Os dois, assim, cara... Não é muito difícil. É assustador, né? O fato é que, nessa central de comando, a gente tem como célula protagonista o neurônio. Neurônio é a única célula do nosso sistema nervoso? Não, não é. Tem as células da glia ali também. Mas não tem que discutir que neurônio é o cara de maior importância. Ponto. Agora, tem um dado que é interessante. Será que o sistema nervoso existe apenas nos vertebrados? Quando começa o sistema nervoso? Pra gente que adora evolução. Essa história é bonita demais, né, cara? A gente pode voltar no tempo. Isso. Quando nem existiam os vertebrados ainda. Boa, existiam os invertebrados. Isso. E aí tinha os poríferos. Os poríferos não têm sistema nervoso. As esponjas não tem. As esponjas lá não tem um sistema nervoso. Mas quando você passa para quinidário tem sistema nervoso. Então é muito basal, né? É muito primitivo. É muito importante ter sistema nervoso. Ele mantém a homeostase, o equilíbrio. E os quinidários têm um sistema nervoso curioso, assim. Você não acha um ponto do corpo deles que tem mais sistema nervoso do que outro ponto. O sistema nervoso deles, a gente fala que ele é difuso, ele é espalhado. Qualquer lugar que você olhar numa água viva tem sistema nervoso. E não tem um ponto principal. Por que isso? Por causa da simetria. Se pegar um quinidário, a simetria dele é radial. Uma simetria radial, ele não tem nada da frente, não tem nada de trás. Se ele não tem um lado da frente e lado de trás, quando ele chega, o que chega primeiro? Qualquer parte que chegar tá de boa. Chegar é a mesma coisa, então, né? Então tem que ter percepção de qualquer parte. De qualquer parte, difuso, espalhado. Legal, tipo show. Uma pizza. Você vai ligar pra sua mãe e falar assim, mãe, guarda o lado da frente da pizza pra mim. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não tem, né? Legal. Não tem. Show. Tem lá de cima e lá de baixo, mas não tem lá da frente e lá de trás. Eu, quando falo com os meninos assim, né, numa aula de zoologia, né, então a esponja, de fato, não tem nada de neurônio, beleza, a esponja não. Mas como é que o menino vai ajudar, assim, a lembrar que o quinidário já tem? Porque, uma água viva, como é que ela... gente, é só você pensar. A água viva, será que ela tá liberando aquela substância urticante? Porque a gente fala de água viva e a gente pensa, vai me queimar, direto. Então, já é um conhecimento prévio que a gente tem, que a água viva queima. Ponto. Então, você partindo desse conhecimento prévio que a água viva queima, será que ela está liberando ininterruptamente a substância que queima? Não. Na hora que você encosta, ela percebe o toque para liberar. Se ela percebe o toque, tem sistema nervoso. E a ela, partir de quinidário. Diferente da gente que se encostar aqui, fala, encostou na minha mão. Você encostou nela, fala assim, me encostou. Ela não sabe aonde que é. Qualquer vez que você encosta nela, toda ela sente.
Perfeito. É uma coisa maluca. Ela não tem uma percepção igual a gente tem. Perfeito. E aí, na evolução, o que mudou é que o próximo grupo, os plateumintos, achatados, vermes achatados, Isso. eles têm uma simetria bilateral. Bilateral, então, é tipo a gente já. Isso. É mais ou menos, né? A gente não tem uma simetria bilateral. Eu e a Paula estava discutindo isso aqui agora. A gente não Desnecessário. tem... Eu sabia que você ia falar sobre isso agora. Eu vou contar, porque tem condições. Porque, teoricamente, era para partir a gente no meio Isso e o é lado igual. direito vai ficar igual ao lado esquerdo. Só que nós descobrimos, velho, que a gente tem um defeito igual. Tem. Esse é muito curioso. Porque eu nasci, velho, com uma orelha de abano, que essa aqui é a esquerda. Foca na Poli ali agora pra vocês verem. Ah, não, sacanagem, porque a partir de agora, todo mundo vai reparar. Inclusive quem não tinha reparado. A minha também é esquerda de abano, mas tá tudo bem. Diz a lenda que quem tem orelha esquerda de abano e somente a esquerda tem uma inteligência maior do que as outras pessoas. Diz a lenda também que quando cai, o primeiro lado que bate no chão é o direito. Ai, que palhaçada. Assim Não tem nada a ver isso. Se a lenda tiver certo, então eu tô satisfeito, né? Beleza. O lance é que Então a gente não é simétrico. Pronto, A gente não é simétrico. Tirando Quase a ninguém gente. é, né? Dizem que a Carolina Dickmann é simétrica. É mesmo? Diz que é igualzinho, você parte lá no meio assim, ó. E tem um lado que a gente tá em prejuízo aí, viu? Porque tem um negócio de seleção sexual que é das escolhas, quem escolhe. Quanto mais simétrico, mais escolhido. Fizeram um experimento e pegaram os caras, assim, imagens e modificaram digitalmente, assim, para ficar menos simétrico. Aí sempre fizeram nada para as pessoas, pedir para escolher alguém. Qual que era mais bonito, qual que você se sente mais atraído. Você pegaria quem ali e tal. Sabe quem que eles escolhem? O mais simétrico. Então nós rodamos. Por isso que a gente tem pouco filho, Mas então tem aquele detalhe, a pessoa que é mais simétrica nem sempre é mais bonita, porque eu sempre gordinho, magrinho, eu sempre fui simétrico. Vai que a pessoa simétrica feia dos dois lados, né não? É que é o meu caso, eu acho. Não, você é gatinho, para com isso, tá? Depois você vai vir aqui pra galera te ver e avaliar. A gente quer os comentários. Não, vamos voltar pro nosso sistema. E aí? E aí, você pegou os plateumintos, eles são uma simetria bilateral. Então, tem o lado direito e o lado esquerdo. Qual que é a loucura de ter o lado direito e o lado esquerdo? Porque a partir daí, você tem um lado da frente e o lado de trás. Então, por exemplo, tem um lado na frente e o lado de trás. Então, imagina que eu estou deslocando num ambiente. O que chega primeiro no ambiente? A cabeça. A cabeça, do lado da frente, que nem existia anterior desses caras, sacou? O processo que a gente vai falar aqui chama cefalização, que é a origem da cabeça. Perfeito. Porque o que rolava? Os caras chegavam com a parte da frente primeiro, e aqueles que tinham maior quantidade de órgãos do sentido na frente foram selecionados, porque eles percebiam mais rápido e melhor o ambiente. Perfeito. É tipo chegar num ambiente, um ambiente perigoso. Vai chegar de costas. Você vai chegar de costas. Não, você vai chegar ali, devagarzinho, olhar no cantinho, não é isso? Lógico, para ver se tem algum predador. Algum legal, perigo e tal. legal. E eles foram selecionados, então, a maior quantidade de órgãos do sentido na frente. Só que onde tem mais órgãos do sentido, tem que ter mais tecido nervoso. Perfeito. Acabei de te contar a origem da cabeça. Isso. Foi assim que surgiu a cabeça, cefalização. Lindo isso. E a coisa vai acontecendo, e aí chega na gente. Que você quer uma maior concentração de sistema de tecido nervoso do que a gente tem na cabeça. Isso é incrível. Esse cabeção que a gente tem é inacreditável, Exatamente. Né? E é um cabeção que se a gente ainda pegar esse lado evolutivo da coisa, proporcionalmente somos um dos animais de maior massa encefálica. Né? Quando a gente for comparar com o nosso grupo irmão, que é o chimpanzé, e por favor, hora nenhuma estou dizendo que viemos do chimpanzé, não é sobre isso, não né? Viemos. A gente só compartilha com ele um ancestral comum. O fato é que a nossa massa encefálica, quando comparado ao chimpanzé, o chimpanzé ele tem 1/3 da nossa massa encefálica. Então a gente é bem cabeçudo mesmo, né? Australopithecus e todos os homo, tudo que você pensa, habilis, ergaster, erectus, homo habilis, é muito cabeçudo mesmo. E isso tem uma relação direta com a sapiência, com a inteligência que foi selecionado positivamente naquela África, naquela savana de 200 mil anos atrás. O mais inteligente saberia manipular ferramentas, então ele conseguiria sobreviver, conseguiria ter empatia com o outro para agregar. Então, quando a gente fala em inteligência, não pensa só em inteligência acadêmica ou inteligência para manipulação de ferramenta, mas inteligência também emocional para você manter o grupo, uma vez que o que manteve os primatas salvos na savana é o grupo. Então, a gente tinha que ter essa inteligência emocional de eu ter empatia com você, de eu ser simpático com você, para você estar dentro do meu grupo. Você tem que lembrar quem te ajudou quando você estava precisando. E você vai ajudar essa pessoa também. Legal. Agora, quem virou as costas para você
é provável que você vire as costas para essa pessoa também. Perfeito. E aí, olha que coisa interessante, só uma curiosidade dentro desse contexto, né? Então, a princípio, na evolução humana, houve uma seleção positiva a favor a favor da cabeça cada vez maior, mas existiria um lado muito ruim nisso, o parto. Uma cabeça muito grande. Isso é louco, né? Para um mundo onde os partos eram 100% naturais. O Neandertal rodou, né? O Neandertal parece que tinha problemas. E o mais maluco do Neandertal, que o crânio dele era maior do que o Homo sapiens. Né? Mas não obrigatoriamente ele era mais sapiente, mais inteligente. Aí tem algumas hipóteses, já até li umas hipóteses assim, como eles eram muito atarracados, muito musculosos, o tecido nervoso competia calorias com tecido muscular. É difícil então, manter, né? pode ser que ele tivesse uma cabeça muito grande, mas não tão funcional quanto os sapiens. Você pensa... Isso. Não estou dizendo, gente, que todo forte é burro. Não é isso que eu ia até falar aqui, para não preocupar, não é isso. É porque você pensa num cara que é forte hoje, ele tem que ter uma alimentação muito regrada, equilibrada, ele sabe a hora que ele vai comer. Você pode reparar, todo cara que é forte, toda mulher forte, que tem muito músculo, tem uma alimentação diferenciada. Não, tem que hoje ter, é possível, na época não era, né? Numa época de escassez nutricional, então essa competição poderia ser bem prejudicial. Agora, olha, isso eu acho muito lindo, cara. Você for lá para pensar, então a seleção natural está favorecendo humanos que nascem com cabeça maior porque são, na teoria, mais inteligentes. Vamos pensar desse jeito de uma forma mais didática. Só que se a cabeça for muito grande, esse bebezinho está matando a mãe, e se mata toda a mãe durante o parto, a espécie estaria extinta. Então, qual que é o ponto de equilíbrio entre ficar com a cabeça grande, mas não matar a mãe? E aí, olha, a natureza encontrou como solução ter bebês prematuros. Doideira, olha que né? loucura. A gente nasce prematuro. O nosso bebê é tão assim inoperante, tão bobo, porque não tinha que nascer. Pra gente ter o nível de expertise, vamos pensar, de atividade de um chimpanzé recém-nascido, a gente tinha que ter 17 meses de gestação. Tá amarrado em nome de Jesus. Quem já pariu fala que tá amarrado 10 vezes. Não daria. Então, o que acontece? Os 3 primeiros meses pós-nascimento, que o bebê, na teoria, tinha que estar ainda dentro da barriga, porque ele está em formação, são ainda... É um momento onde a cabeça é grande, mas não é grande o suficiente para matar a mãe na hora do parto, e é um bebê que ainda está se completando. Por isso que a gente fala de estereogestação. Os 3 primeiros meses é uma gestação fora do útero. Eu lembro muito disso, né? Quando a Maria nasceu. Eu falei assim, ela tá achando que tá dentro de você ainda. Agora que ela tá percebendo que ela não tá dentro de você. É uma loucura. Isso é muito legal. Se pensar um bebê que morre com a própria golfada, ele não tinha que nascer. Tá muito inútil ainda, não tinha que nascer. Ele não vira, cara. Né? A cabeça, do jeito que você colocar no berço, a cabeça vai ficar. É que não tinha que estar nascendo. Então, esses 3 primeiros meses, cara, são meses de gestação extrauterina. Muito legal. Eu não sei se vocês já viram a curiosidade que o Jack Chan, aquele ator de filme e tal, nasceu com 12 meses. Que? Isso é mito, é claro que é golpe, né? Ele contou num programa de televisão. Só que ninguém nunca testou se existe uma veracidade nisso. Mas ele contou que ele nasceu com... Eu acho que é inviável. Eu acho que é fake, Vamos buscar. Busquem mas as chances são muito pouco prováveis. É golpe. Mas vai que, já vi né? essa história É golpe. Mas eu adoro esse negócio da cefalização e da evolução humana do ponto de vista da cabeça. É legal demais, né? Um cachorro já nasce cachorro, né? Um humano não nasce humano. Não parece nascer Mas humano. Um cachorro que nasceu um cachorro, pro resto da vida é um cachorro. Um humano nasce nada, mas ele vai aumentando a complexidade aos poucos. Maravilhoso. Daí a importância de cuidado parental, viver junto, aprendizado. E tem, claro, que tem a ver com o quê? Com o cérebro dele. E a principal célula é o neurônio. E pensando no neurônio, ele tem dendritos, ele tem um corpo celular e ele tem axônio. Isso. Se você pensar no sistema nervoso, ele está no corpo inteiro. Eu, quando era mais novo, eu achava. Sério mesmo que eu achava? Eu acho que todo mundo acha. É isso que você né? vai falar. Pensa que é muito o sistema comum. nervoso é cérebro e medula, talvez. Perfeito. Mas mais cérebro, a galera pensa. Não, e é louco, né? Porque a gente pensa no cérebro como se fosse tudo que está dentro do crânio. Acho que mas só tem o vamos cérebro trabalhar também. isso. Então tem essa história. E tem no corpo inteiro. Mas a maior parte realmente está no sistema nervoso central, que faz parte do encéfalo, que é tudo que está dentro da cabeça. Se alguém te perguntar assim, o que você tem dentro da cabeça? Resposta, encéfalo. Não fala encéfalo. só cérebro. Não é só cérebro. E na medula. E aí, olha que genial. Se você romper um dendrito, ele regenera.
Se você romper um axônio, ele regenera. Se você destruir um corpo celular, acabou. É onde está o núcleo da célula, né? Ali é a acabou. central. E você vai perceber uma coisa muito louca. A gente concentrou grande parte dos corpos de neurônio onde tem o núcleo na região do sistema nervoso central, que é o cérebro, medula, e outras estruturas também que ficam no encéfalo, protegidos por ossos extremamente duros. Perfeito. Olha que doideira. Não, Tá perfeito. protegido, cara. É genial isso daí. Tamanho, Então, gente, a seleção natural é muito linda. É genial. Que dá até a sensação que houve uma consciência por trás, né? Porque é muito incrível. Então, peraí, eu tô falando que o nosso controle central, nosso HD do computador, que é o sistema nervoso, e para ser mais preciso, o sistema nervoso central, que é feito pelo encéfalo e pela medula, estão protegidos por uma caixa. Muito Não dura. é uma caixinha, é uma caixona, que é o Muito crânio. dura. E até esse tubo nervoso que escorre pelas nossas costas, que é a medula, também tem os seus ossinhos ali sendo protegendo. as vértebras. Que são extremamente duras também. Maravilhosa. Então, um negócio incrível, um negócio incrível. E sem contar com as membranas também, né? E com as membranas. Isso. E fora o que você contou, que a criança ela vai nascer, quando a gente nasce, esses ossos não estão completamente Não, tá. formados e fundidos. Tanto Até que para ajudar a passar pelo canal Pra vaginal, passar. né? Então, a muleira. é muleira Por que a isso gente tem chama. bebê que já nasce, você já viu uns meninos nascendo com a cabeça oval? A minha filha nasceu. Eu lembro que... Maravilha, facilita. Uma Isso. vez o menino perguntou assim, professora, por que a galinha não tem um ovo redondo, esférico? Aí eu falei, imagina se uma galinha. É fácil responder, né? Não, você prefere botar uma bola ou botar um ovo? Não, e por mais que a gente estuda, na hora que ela nasceu, eu fiquei olhando e falei assim, gente, isso não tá normal, não. Não, mas é um sucesso. Aí a médica chegou e falou assim, incrível, perfeito, tudo ótimo. Aí eu falei, não, graças a Deus. Né? Aí aos pouquinhos a cabeça vai tomando o formato certo. Mas na hora que nasce, tá um pouquinho assim mesmo. Então, essa história é muito louca, cara. E esses ossos, eles vão fundindo e eles têm nome. E assim, e é fácil gravar um nome. Eu gravei uma vez e nunca mais esqueci, assim, de tão fácil que é. Esse osso da frente aqui, ó, frente, frontal. Aí, esse de trás aqui chama occipital. Occipitum é atrás da cabeça. Atrás da cabeça. Legal. Aí, esse aqui, ó, e esse aqui, ó, eles são muito legais, nesse ponto aqui, ó. Você já reparou que quem tá ficando velho, o cabelo fica branco aqui primeiro? Já. Mostra que o tempo passou, né? Temporal. Ah, que bonitinho. Temporal. Olha que genial. Temporal. E aí, acima do temporal, como se fossem duas paredes, que significa parede, que vai unir, vai ficar lá em cima, daqui de baixo, até lá em cima, como paredes, como se fosse um quarto fechado, parietal. Nossa, Então, os muito nomes legal. são demais, didáticos demais. Frontal, occipital, temporal, parietal. Gravou os ossos no crânio. Show. Sensacional. Legal demais, né? Tudo isso fechando só a caixa craniana. A caixa craniana. Perfeito. E depois as vértebras com a E medula as e está vértebras. protegido. E as membranas? As membranas Vamos são falar. muito legais também, Fala né? delas, porque ela é legal também, né? As membranas são as meninges. Isso. E a meninge, a primeira meninge que tem, chama pia mater. Isso. Pia mater. Eu esqueci que é pia, mas não é primeira. Eu achava que era primeira. Mas o nome é bonito. É pia mater a primeira. A Poli vai descobrir para nós o que é. Isso. Depois da pia mater, você tem uma que chama aracnoide. Esse é muito legal o nome também. Qualquer palavra que terminar em oide significa parece com. Isso ajuda pra caramba, né? Tireoide, tiro é escudo, parece com um escudo. Espermatozoide, esperma é semente, parece com uma semente. Nucleoide, parece com um núcleo, mas não é. Aracnoide, parece com uma teia de aranha. E depois tem a dura mater. A dura mater está associada ao osso. Essas são as 3 camadas meninges. E na aracnoide, abaixo dela ali, fica o líquido, que a gente chama de líquido ou líquor céfalo-raquidiano, que é extremamente importante também para proteção. Descobriu o que significa? Não, eu descobri. Pia mater não é uma coisa romântica, eu nunca parei para pensar sobre isso. É um termo em latim que significa mãe delicada, mãe interna, porque como é a membrana mais delicada que abraça o sistema nervoso, que tem o contato com o sistema nervoso, né, com o encéfalo, aí recebeu esse nome. Ai, muito fofo. E eu queria que fosse mãe pia delicada. primeira, mas pia não é primeira. Eu queria que fosse mas primeira, ajudou né? na memorização, né? Para quem quiser gravar, Que acho que o mais show. fácil é gravar a dura mater, porque
Porque a dura mata tá ligado no osso duro. Mais Depois é o duro, osso, o crânio. Aí E fica a aracnoide fica no meio do caminho. No meio do caminho. E aí, lembrando, né, gente, que qualquer inflamação, qualquer infecção seguida de inflamação nessas meninges, a gente tem a meningite, que é uma doença extremamente perigosa. Por quê? Porque tem direta relação com o nosso sistema nervoso. Meningite, por exemplo, que pode ser causada... Aí você tem várias, né? Mas meningite, quando ela é meningocócica, meningite, quando ela é bacteriana, ela tende a ser muito perigosa. Então, daí a gente tem muito medo da meningite. Porque ela tem uma direta relação com o nosso sistema nervoso, com a nossa central de comando. E meningite pode ser causada por bactéria, por vírus, por protozoário, por fungo e por trauma, por pancada. Eu tive um aluno que aconteceu uma coisa triste com ele, algumas pessoas agrediram ele, bateram nele. Porque ele beijou uma menina, o cara ficou com ciúme e agrediu. Uma loucura. E aí ele teve meningite, cara. E como consequência, parece que ele perdeu a audição de um ouvido e a face dele ficou paralisado uma parte. Olha que coisa. Jesus, terrível. Credo. Terrível. Bom, e de forma didática, para ajudar os meninos na prova, inclusive, a gente pega esse nosso sistema nervoso e divide esse sistema nervoso em 2 conjuntos, vamos dizer assim, em 2 partes. Então, é a classificação do sistema nervoso, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Quando a gente fala do sistema nervoso central, então eu estou falando de toda a massa de neurônios que tem dentro do meu crânio, cujo nome é encéfalo. Então, o que eu já aprendi agora? Que encéfalo e cérebro são coisas diferentes e que, na verdade, o cérebro é uma parte do encéfalo. Fechou? E a medula espinhal, cujo nome é mais atualizado, mas eu não consigo usar essa nomenclatura, medula espinal. Não dou conta de falar espinal, acho feio. Eu também acho, mas eu vejo a galera falando muito hoje em dia. Muito espinal. Tá mais atualizado mesmo. Eu nem sei por que dessa mudança, na verdade. Mas, enfim, protegido pela coluna, pela nossa coluna vertebral. Com um detalhe, né, gente? Porque aí é um erro muito básico, não pode ser cometido de jeito nenhum. Medula espinhal é diferente de medula óssea. É bom saber isso. Não, é bom diferenciar. É importante. Então, medula óssea é o meio do osso. Ali dentro do meio do osso, vamos pegar o meu fêmur. Imagina que eu tenho ele aqui, faço um corte transversal. O meio do osso, que o pessoal no vocabulário popular chama de tutano, é tecido hematopoético, é sangue. Quando você vai doar, a medula é medula óssea. É a fábrica do sangue, que não tem nada a ver com a medula espinhal, que é esse tubo de neurônio que escorre pelas minhas costas, protegido pela coluna vertebral e pelos discos intervertebrais. Então, isso é o sistema nervoso central, encéfalo e medula. Sistema nervoso periférico são os gânglios e os nervos. E aí, esses nervos são feixes de axônios, estão espalhando pelo meu corpo inteiro. Então, quando o Ângelo diz assim, onde é que a gente tem neurônio? A gente tem neurônio, ou pelo menos parte dele, para o corpo inteiro. Corpo inteiro. Não tem que discutir que o aglomerado maior é na minha cabeça, mas onde eu tenho, praticamente em toda parte do meu corpo. E por isso eu encosto aqui, eu tô sentindo. Então, porque tem neurônio chegando aqui. Ah, legal, eu encosto aqui, eu tô sentindo, então tem neurônio chegando aqui. Aí eu tenho um movimento peristáltico. Nossa, o intestino, o que tem de neurônio? Pode ter gente dizer que o intestino é o segundo cérebro. É tanto neurônio fazendo ali aquele plexo entérico funcionar com um despejo de hormônios. Então tem muito, enfim. Agora vem uma curiosidade, então. Já que tem neurônio espalhado para tudo quanto é canto, teria algum tecido? E aí, para quem quer medicina, para quem quer ser aprovado, precisa desse nível de conhecimento. Existe algum tecido que não é inervado? Ah, legal. E que, portanto, não tem sensibilidade? Arriscaria, James, arriscaria algum tecido, algum órgão do nosso corpo, alguma estrutura? E aí, eu tenho uma história boa que não tem nervos e se não é inervado, não tem feixes nervosos passando ali dentro dele. Então ele não, por exemplo, se ele quebrar, não sente dor. Ele não sente. Que legal. Não, e tem estratégias maravilhosas. Legal, né? Uai, as cartilagens, o tecido cartilaginoso, que por sinal é também avascular. É avascular e não é inervado. Então não tem vaso nem nervo. Então você quebra, nossa, mas se eu quebrar o meu pavilhão auditivo, você quer dizer que não vai doer nada? Não, é porque pavilhão auditivo é mais do que só cartilagem. Vai doer em função de outras coisas. Você tem tecido epitelial aqui, você tem tecido conjuntivo formando a derme, você tem outras coisas. Mas a cartilagem sozinha, né? Nossa, mas eu tô com uma artrose, tá doendo demais, que é cheio de cartilagem. Não, mas aí não é só o tecido cartilaginoso que tá na articulação. Você tem o tecido conjuntivo ao redor, que é inervado. Você tem o próprio osso. O osso é muito doido, né? Porque o osso, ele tem... O osso é inervado. Muito nervo. Por isso que na ponta do osso tem cartilagem.
Porque se imagina se um osso Nossa. inervado encostasse no outro osso inervado, ia doer. Então você coloca a cartilagem na ponta do osso, igual você come galinha, você consegue arrancar a cartilagem ali com a e boca. comer. Você pega ali e aquilo fica esfregando cartilagem na cartilagem para não doer. Insuportável de dor seria, Não. né? Por isso que o desgaste da cartilagem vai levar a dor mesmo. Leva dor. É maravilhoso Quando eu isso. era mais novo, eu fui no churrasco uma vez, né? Eu falei assim, vou furar minha orelha, né? Vou furar a orelha, aquelas coisas de adolescente, né? Vou furar a orelha. Aí me arrumaram um brinco. Aí você furou a de abano ou a de não abano? A de abano. A de abano. Pra dar destaque a de que eles abano, falaram que tinha que ser entendi. esquerda. Ai, tinha uma tá, coisa assim, tinha tem que ser isso. esquerda. Aí eu fui furar a orelha esquerda e tal. Aí eu lembro que, na hora que começou a furar, doeu. Só que depois eu lembro de uma parte... Já existia agulha nessa época, não? Já. Palhaçada. Nem era agulha, eu furei com um brinco. Olha. Aí eu fui enfiando o brinco assim, ó. Aí parou de doer. Um tempão. Aí na hora que chegou na pelinha aqui do fundo, doeu de novo. Ou seja, na cartilagem não doeu. Não dói. Não é nervado. Legal demais. Interessante isso. Não, show. Agora, olha que coisa interessante, né? Isso é um dado que eu acho legal, que é o seguinte. Apesar... Então, vamos nos organizar aqui anatomicamente falando, porque aí a gente cai muito dentro da prova. Quando eu pego toda essa... Vou focar aqui dentro do nosso crânio. Vamos falar do nosso encéfalo. bora. Vamos pro central mesmo, pro central de controle total. Então, eu tô chamando tudo isso de encéfalo. Vamos fazer um desafio anatômico aqui. Vocês já saberiam dividir com quantas partes a gente divide esse nosso encéfalo? São partes principais, porque aí tem subdivisões, aí o negócio vai desandando. Mas quantas são as partes principais do nosso encéfalo? Tudo isso que está dentro do meu crânio é dividido em quantas partes? Você coloca aí no chatzinho, você coloca nos comentários. E aí a gente já adianta. Boa. Nós temos 4 partes. 4 partes principais. O cérebro, indiscutível. E aí a gente começa a entrar em detalhes daqui a pouco, tá? Então, o cérebro. Aí a gente tem o diencéfalo, tá ali, logo embaixo ali, numa porção mais embaixo. Aí tem o cerebelo, que é muito fofo. Eu acho muito legal o desenho do cerebelo. Eu adoro. Né? Meio couve-flor, meio... Ele é bonitinho, bonitão e assim, e as funções são incríveis. E engraçado, você gosta de falar do cerebelo, Adoro. Toda vez que eu vejo você falando de cerebelo, você empolga, eu vejo, eu gosto. Não, porque eu tenho uma filha pequena e eu tô ouvindo ela desenvolver o cerebelo. Aí eu tô pirando. Eu vou contar por que eu tô ouvindo ela desenvolver o cerebelo. Ela descobriu o cerebelo. Ela sabe que ela tem. É legal demais. Legal, vamos falar sobre isso. E tem o bulbo também, que é, né, Também o tronco adoro. encefálico, do qual o bulbo faz parte. Então, são 4 partes ali. Então, é o cérebro, diencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico, que a partir daí, aí já é a medula espinhal mesmo, já tá passando pelas costas, são as 4 partes. Agora... Maravilha. Dentro desse contexto, o cérebro, realmente, a gente tem uma paixão diferenciada por Ele ele. é incrível, né? A gente é inteligente por causa do cérebro e nosso cérebro, ele é dos primatas de forma geral. Nós somos girencéfalos. Você pega um cérebro, ele é todo dobradinho. Todo dobradinho. Aí eu te pergunto, por que ser dobradinho? Essa pergunta é legal. Essa pergunta eu já vi no FUVEST. E também é boa para o Enem. É uma boa pergunta para o Enem. E é engraçado, né? A gente já chegou numa expertise tão grande no Enem, assim, com toda a modéstia, já não sendo modesta. Você imagina a pergunta que vai fazer, né? Sem nunca ter caído. É. Então, tipo assim, não é porque nunca veio que não tem chance de cair. Pelo contrário, a prova há uma tendência de não ficar repetindo o mesmo estilo. Mas a gente sabe qual que é o tema que tem. Então, peraí, de novo, eu tô no top 2 do Enem, eu tô na fisiologia, e esse assunto ainda, essa pergunta que você fez nunca não apareceu. Nunca caiu com o sistema nervoso, mas a mesma lógica já caiu em outro ponto. Já. Então é isso que a gente tem que entender. Não é que a gente sabe o que vai cair na prova, a gente sabe como que vai cair. Perfeito. Essa que é a ideia. De tanto fazer prova, tanto estudar. Aproveita e fala da nossa live da aposta. A nossa live de aposta vai ser incrível. Todo ano a gente faz uma live. Vai ser o 3º ano, na verdade, né? De live de aposta. Não, o 4º ano. Só que a pressão tá Só que a gente aumentando. Eu tô a gente ficando começou- muito nervosa pra essa live da Eu aposta. também tô. Porque o que a gente conseguiu fazer ano passado foi um negócio surreal que eu não cheguei a pensar que a gente faria. Porque a gente catou, tá na live, tá gravada, 7 assuntos. Numa única live, isso é surreal. Lembrando que Live das Apostas faz parte da plataforma de revisão, né, cuja aula inaugural este ano vai acontecer dia 6 de outubro. Tem que estar presente na live do 6 de outubro, que é uma live na qual a gente vai explicar como conseguir o acesso, como que... Mas, enfim, o fato é que essa live, com 7 acertos, fez a gente ficar nervoso para a próxima. Porque o menino vai partir do princípio que a gente vai acertar 7 sempre. E não é...
Mas por que a gente acerta tanto? Não vai ser 7, não, vai ser 8. Nossa. Não, Deus abençoe. Deus abençoe. Tomara que a gente estuda pra isso. A gente estuda muito pra live. A gente pega tudo que tem chance de vir, mais a nossa experiência da prova, que é o que você tá falando. Então, isso que você vai falar aqui agora, sobre as circuncisões do cérebro, sobe, desce, é uma provável questão de prova. Isso, porque se é dobrado, cabe mais. Cabe mais. Quer ver? Tenta pensar num cara que é inteligente, você pensa em um cara inteligente, você pensa também, James, num cara inteligente. Pensou? Pensei, Newteiras. Eu pensei no meu esposo. Legal. Não, mas eu quero um cara Muita famoso agora. Eu quero um cara Einstein. famoso. Darwin. Pronto. Esse que eu queria. Eu ia meter o Einstein. Eu queria falar que vocês façam o Einstein. É porque o Einstein, cara, depois que ele morreu, os caras estudaram o cérebro dele, né? E perceberam que o cérebro dele não era maior que outros cérebros. Não era. Só que sacaram que o cérebro dele era mais dobrado do que outros cérebros. Então, não era maior, mas cabia mais, né, velho? É, legal. O negócio é ter bem importância de ser girencéfalo, que é uma coisa legal. O elefante tem um cérebro muito maior que o nosso, só que ele é lisencéfalo. Legal. Então, o cérebro dele é lisinho, não tem as dobras. Entendi. Então, acaba que cabe menos, né? Ah, sensacional. Pô, só aproveitar, deixa rapidinho. Live das apostas vai ser dia 11/10. 11/10. Dia 6, a Poli falou da live aí de abertura, de revisão, tanto dia 6, na verdade, é a abertura, né? A última live da revisão, né, Poli? Não, vamos nos organizar. Então, dia 6 de outubro, que tá chegando, vai ser a nossa live de lançamento da nossa plataforma de revisão. É ali que eu vou explicar. E, na verdade, gente, eu vou explicar uma coisa mas assim, tá muito bem organizado. O passo a passo. Isso parece mágica e eu estou te garantindo que não é. E eu vou trazer prova social e não vou trazer uma só, não. Para te provar que é possível de, em menos de 2 meses, você acertar no mínimo 12 em 15 em biologia no Enem. Nada igual. Isso é dia 6 de outubro. E no dia 11 de novembro. Aí sim, live agora das acertei. apostas. 11/11, live das apostas. Maravilhoso. Salve aí, se você tiver algum aniversário pra ir, já caça desculpa. E se tiver uma festinha pra ir, se comprou o ingresso pra show, vende. Porque, falar a verdade, o show vai acontecer nesse dia aí, ó. 11/11, no canal do BTP. Aí você brilhou. Bora. Aí você brilhou. Bora. Perfeito. É isso. Agora, Ângela, ainda com relação ao cérebro. Aqui a gente tem inteligência, a gente tem aprendizado. É coisa demais, E assim, é muito complexo. Igual a Poli falou assim, das coisas mais difíceis que existe assim, de estudar é sistema nervoso. Se você for aprofundar, ler muito, você vai ver muita função que a gente nem vai falar aqui. Então a gente fez o quê? A gente fez um apanhado, uma simplificação daquilo que é geral. Primeiro, uma orientação, uma organização do cérebro. Ele é dividido em massa cinzenta e massa branca. Talvez já ouviu falar disso já. Então, tem até uma expressão assim, eu sou muito inteligente, tenho muita massa cinzenta. O que é a massa cinzenta? A massa cinzenta é um lugar que acumula muito corpo de neurônio, que é a parte mais importante do neurônio. É onde acontecem as coisas de fazer a memória, de pensamento, tem a ver com o corpo do neurônio. E o córtex nosso, então, ele é cinzento. E mais para o interior, o cérebro ele é mais claro, chama massa branca. Isso. E aí, pensando em função, tem um tanto de função. Eu gosto de separar em coordenação, por exemplo. Tem uma primeira coordenação, que é a coordenação motora. Mas não é uma coordenação motora fina, de movimentos múltiplos, de movimentos únicos. Tipo aqui, ó. Isso aqui é cerebral. Isso é cerebral. Isso aqui é um movimento simples. Tanto que às vezes você vê um cara jogando futebol. Sabe o cara que é ruim de bola? Muito ruim de bola? Sei. Que é feio o futebol dele? Feio. É porque ele é muito cerebral. Então ele faz movimentos únicos. Na hora de chutar uma bola, ele fica com o corpo todo travadão e chuta só com a perna, por exemplo. Então isso é ser cerebral. Iniciar um movimento, pensar em movimentar, isso vem do cérebro. Isso é uma coisa legal. Isso é legal. Outra coisa que o cérebro faz também, uma outra coordenação, a gente pode falar que tem a ver com a coordenação psíquica, que tem a ver com a memória e com o pensamento. Memória é treino. Quanto mais você treinar, melhor fica a sua memória. Você sabia disso? Você viaja? Quanto mais a gente percebe isso, não percebe? Faz sentido. Fica automático o negócio, né? Isso, cara. O cara, tipo ator, velho. Dizem que o Antônio Fagundes, na hora que ele vai para uma novela, ele não leva o texto para casa. Aí ele chega, um pouquinho antes, na hora da maquiagem. Eles estão maquiando, ele sentado, arrumando o cabelo dele, ele lê tudo. Legal. E dizem que ele grava toda a fala dele e a fala dos outros personagens também. Nossa. E que gravar com ele é dificílimo, porque se você errar, ele percebe. Ele, opa, errou. O cara é sensacional. De tanto que ele treinou. Agora, eu sigo ele no Instagram. O que ele posta diariamente? Leitura. Livro. Ele tá Eu sigo ele também. Lê o tempo inteiro. Então, ler é muito importante para treinar a memória. E uma coisa muito legal, para mim, onde está o prazer? Se juntar
memória com pensamento, que são as coisas que o cérebro faz, chama raciocínio. E é a hora que é prazeroso. Estudar, aprender, é sempre muito complexo, sempre muito difícil. Quando você começa a ver uma coisa, é muito difícil, muito complexo. Agora, quando você começa a associar a memória com o pensamento e raciocina, você pira. É gostoso demais. Isso é o que a gente chama de fazer sinapse? As sinapses são as comunicações que tem entre os neurônios. Legal. E tem a ver com a sinapse, sim. Aprendizagem tem tudo a ver com a sinapse. Você mandou bem demais. E, na verdade, eu fico muito orgulho do método que a gente desenvolveu para estudar a biologia, porque ele tem uma direta relação com o conhecimento da neurociência. Então, vamos parar para pensar, gente. Quando a gente propõe para o aluno, vamos aprender a biologia de verdade, a gente tem um desafio. Qual que é o desafio? De fazer memorizar os nomezinhos. Então, observe que a palavra que eu usei, memorizar. Aí eu não vou ser negacionista e te dizer que, de fato, a biologia não tem nomezinho. Tem, e você vai precisar memorizar. Então, gliconeogênese, ateroma, tem os vocabulários típicos da biologia, dos vários hormônios. Aqui mesmo, o Ângelo mesmo agora já apresentou um monte de ossos que participam da formação do crânio. Então, nome, tem muito nome. Aí, mais do que você memorizar. Se você compreende o nome, então, quando o Ângelo faz, olha, sabe por que chama temporal? Sabe por que chama occipital? Sabe por que chama... então ele está trazendo uma explicação, uma lógica. E aí sim, a memorização ela se concretiza de uma forma mais fácil. E é claro que por meio da repetição, então você compreendeu o nome, você memorizou melhor e repetiu por mais vezes, há uma chance grande de você ativar a sua memória de longo prazo. Se você analisar o método D3R, ele propõe isso. Quando a gente fala de método D3R, seja no extensivo, e com muito orgulho, eu estou chocada com o tanto de comentário da galera que está fazendo parte do Inside, no nosso D3R Inside, que é o quê? As aulas compactadas. O D3R Inside, turma, geralmente é adquirido por quem tem menos tempo para estudar e em 90 dias fecha toda a biologia. Cara, a aula foi feita no método D3R. Os meninos estão pirando. Isso é maravilhoso. E não existe no mercado. Tá uma loucura. Não, é muito louco a gente pensar nessa parada de como que a gente tenta fazer o menino lembrar, porque é o seguinte, quando você foi formado, lá na embriologia, seu sistema nervoso foi formado. Isso. Só que existe uma coisa chamada plasticidade neural. As sinapses, elas vão sendo modificadas. Isso. Só que se você faz uma sinapse que não faz muito sentido para o seu sistema nervoso, não está conectada a mais nada, qual que é a ideia? Você vai esquecer. Isso. Porque você não pode lembrar tudo. Isso. Agora, sempre que você faz uma sinapse, que você conecta uma coisa com a outra coisa, com outra coisa, com outra coisa, isso te faz lembrar. Então, a história, por exemplo, que o osso temporal tem a ver com mostrar que o tempo passou e o cabelo ficou branco, é para você juntar duas coisas, fazer duas sinapses no numa conhecimento só. prévio. E você vai conseguir lembrar e vai guardar. Então, olha que coisa linda, gente. Se você tem um conhecimento prévio, quer dizer que você já tem sinapse relacionada àquele conhecimento. Então, você já sabe que a pessoa, quando fica mais velha, fica com o cabelinho branquinho aqui. Então, já é uma sinapse formada, que é o tal do conhecimento prévio. Conhecimento prévio. Perfeito. Aí, o Ângelo vem e fala, sabe por que chama temporal? Porque lembra tempo, e aí você lembra do velhinho, que era um conhecimento que você já tinha, com o cabelo branco não, aqui. Que eu já tô aqui já. Não precisa ser tão velhinho, que eu também já tô. Mas olha que coisa linda. E isso, que a gente chama de didática, a gente adquire pela experiência de sala de aula, mas na hora que a gente estuda o sistema nervoso, a gente fala assim, cara, eu fazia isso para ensinar os meninos de uma forma mais fácil, mas eu nem sabia que eu fazia isso, e agora você está apoiando a sua didática, o seu recurso didático no conhecimento. Você quer ver um negócio? Vamos pegar aqui uma aula recente minha, uma aula de planta. Método, né? Eu falo com os meninos aqui, gente, vem comigo. Vocês vão começar, porque planta, existe um certo desespero com relação à planta, né? É um tal de falar, eu adoro biologia, mas planta é porque vocês não viram a aula do ano. Eu gosto tanto, sabe o que eu falo? Eu falo com os meninos assim, vocês gostam de planta? Os meninos, não. Eu falei assim, então só eu que tô feliz aqui. Pelo menos tem alguém feliz. Pelo menos é um feliz. Eu fico felizão. Mas sabe que é um negócio legal? E aí planta a gente está dentro das matérias obrigatórias, tá? A gente tem que dominar. Gostando ou não gostando, agora já não é... Se você não quer aprender por prazer, você aprende por obrigação, porque ela tá dentro do pacote das matérias obrigatórias. E onde que eu quero chegar para você? Então eu falo comigo assim, vou estudar briófita, tá? Olha como é que eu inicio a minha aula. O nosso modelo de briófita é o musgo. Aí eu peço o menino para pensar em um musgo. Porque na hora que eu peço para ele pensar em um musgo,
Eu estou recorrendo a um conhecimento prévio, uma sinapse que já existe lá. Legal. Aí ele pensou no musgo. Aí eu falo assim, tá vendo esse musguinho que tá aí na sua mente? Fala pra mim, turma. É um musgão gigante ou um musguinho de cor pequeno? Aí eles falam, é musguinho. Porque você sempre lembra do musgo pequenininho. Então você já tem um primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto que você tem que saber pra prova que é de pequeno porte? É uma planta de pequeno porte. Então, olha, eu peguei um conhecimento prévio e já formalizei ele em pequeno porte. Legal. E aí eu trago uma pergunta. O que limita o tamanho das briófitas? Aí eles se obrigam a lembrar que a planta sem vaso condutor. Cara, então o vaso condutor é um conhecimento novo, mas que foi ancorado num velho do pequeno porte. Então é isso que é aprender. E aprender com didática. Legal. E é cérebro. Perfeito, tudo cérebro. Agora, você começou falando uma coisa assim, a gente não enxerga com o olho. Porque tem a função que é sensitiva. Você quer falar disso? Vamos falar? Isso eu acho Antes de entrar nisso, deixa eu só trazer um comentário nisso que você falou sobre a aula do Ângelo, ali sobre aprender e as formas de ensinar e tudo mais. A gente encontrou um aluno agora há pouco no corredor ali, não sei se o Ângelo se recorda, ele comentando, acabei de ver uma aula sua e toda aula que eu vejo sua, eu aprendo uma palavra nova com um raciocínio novo, com uma conexão nova. Eu achei legal demais. Achei muito legal isso. Goleiro se é comigo, eu faço um stories, vira conteúdo. Mas não faz. Ângelo e Daniel não faz. A marqueteira aqui só sou eu. Porque isso é um lindo depoimento. É muito isso. Não, e o Ângelo é expert nisso, assim. É um cara de referência em saber pegar o vocabulário. Você é a pessoa, gente. De verdade isso. E eu já falei isso com ele, nas costas dele, pra todo mundo. Então é super verdade. Cara, é uma pessoa que entende a biologia, mas esquece os nomezinhos, você tá precisando ter aula com o Ângelo. Essa é a regra. Não, porque pra é muito quem isso, gosta cara. muito disso, a minha referência principal é o José Luiz Soares. Ele fez um dicionário que pra mim é incrível. Você cita sempre, né? Agora, então você não enxerga pelos olhos. Você não sente o cheiro pelo nariz. Você não sente a dor pela pele. Porque, na verdade, gente, você enxerga pelo cérebro. Você sente o cheiro pelo cérebro. Você sente a dor pelo cérebro. Porque quem processa tudo isso, quem faz a percepção de tudo isso, é o cérebro. Maravilhoso. Né? Então, vamos lá. Para que servem os olhos, já que ele não enxerga? Não, os olhos, eles servem para captar o estímulo visual, os fótons. Os fótons chegam, então ele capta. Mas a partir daí eu tenho um nervo óptico que por meio de um impulso nervoso vai levar o cérebro. E o cérebro vai fazer a interpretação daquilo do modo que eu vou dizer. Eu estou enxergando, sei lá, a câmera na qual eu estou vendo aqui agora. Eu estou enxergando o Ângelo. É isso. Se eu te encosto, o que acontece? Eu te encosto... E aí, vamos lá. Então, eu tenho terminações nervosas aqui. Boa. Essas terminações são os finaizinhos do neurônio que... por isso que a gente falou, né? Tem neurônio espalhado para todo quanto é canto. Então, essas terminações nervosas, por meio de um impulso nervoso, vai conduzir essa informação elétrica até a minha medula, que vai chegar até o meu cérebro. Se for um toque suave, eu interpreto... Olha, um toque suave. Se for uma beliscada, doeu. Então, eu senti a dor. Mas quem sentiu a dor? Quem interpretou foi toque suave. Nossa, você me cortou. Nossa, que queimadura. Quem sentiu foi o cérebro. Aqui só teve a captação do estímulo. Isso então, muito lindo. Para você perceber, é pelo seu cérebro, mas na hora que eu te encostei, teve que a informação percorreu neurônios pelo seu corpo e depois chegou no seu cérebro, você percebeu. Então, quando eu te encostei, você não percebeu que eu te encostei. Não. Você percebeu que eu te encostei milésimos de segundo depois que eu já te encostei. Então, você nunca viu nada, nunca sentiu nada, então você não existe. Pelo menos você nunca viu no momento em que o estímulo chegou. Exatamente. Você está atrasado. Você está atrasado. Você está preso no passado. Exatamente. Doideira. Exatamente. Você está preso no passado. Agora, isso é muito viajado, mas eu vou tentar tornar isso um pouco mais didático. Como é que você prova, né? Como é que eu vou ratificar que é o cérebro que vê e não são os seus olhos que vê? Por meio de ilusão de ótica. A ilusão de ótica é a prova absoluta que a gente não vê pelos olhos. Então, eu vou pedir para James preparar uma imagem na qual eu
vou com os meus olhos perceber essa imagem, o Ângelo com os olhos dele vai perceber essa mesma imagem, James com os olhos dele vai perceber essa mesma, você vai perceber essa mesma imagem. Ou seja, a captação dos fótons que essa imagem gera é a mesma, porque a imagem é a mesma, mas a maneira com que eu de fato enxergo depende do que o meu cérebro vai interpretar. E aí o meu cérebro pode interpretar diferente dele, diferente de você. Ó, que doido. Isso é muito louco. Então mostra, pode ser a primeira de todas, a número 1, essa imagem. O que vocês enxergam dessa imagem? Eu queria que vocês colocassem aí no chat. O que você vê, o que você vê dessa imagem? Porque assim, eu não mostrei essa imagem pro Ângelo antes de propósito. Ó, eu tô vendo aqui uma mulher primeira de lado. E é uma mulher velha, uma mulher nova? Uma mulher jovem vendo? de lado. Aí tô vendo os cílios dela, o nariz dela, ali a mandíbula. Legal. E ela tá vestindo uma roupa, que é uma roupa toda peluda, assim. Perfeito. Será Será que todo mundo vê essa mulher jovem? Todo mundo percebe essa mulher jovem? James, você tem acesso à imagem para você me falar o que você vê? Não, eu tô vendo, sim, a imagem aqui. Você vê eu jovem? vejo uma mulher de lado também, com espécie de, sei lá, aqueles negócios que fica por cima da roupa de... Sim, tipo um pano mesmo, né? Não sei o que é. De pelo, de pele de animal, aí enfim, tipo um urso. Mas na minha cabeça não é uma mulher jovem, não. Estranho, parece uma mulher de, sei lá, uns 40, 45 anos. Entendi. Porque, na verdade, essa imagem, para algumas pessoas, e quase meia das pessoas, vê uma jovem mesmo, e metade das pessoas vê uma velha, muito velha. Tem uma velha aí. Eu tive dificuldade de enxergar. Eu não vi a velha, na não. verdade, peraí. a velha. Tô tentando ver A velha, ela tá com um nariz absurdamente vi. grande. Vi, ó, a bruxa praticamente. É uma bruxa, quase uma bruxa. Agora eu vi a velha. Vi. Caramba. O queixo, Muito legal. a mandíbula vira o nariz, gente. Já joga essa ideia. Exatamente. Isso. Doideira. E é isso. E a boca é o colar aí, ó. E olha que coisa Doideira. legal, né? Se a Que imagem é a louco. mesma, a captação dos fótons pelos olhos é a mesma. Nossa. Todo mundo loucura. captou o mesmo estímulo visual, mas interpretou, viu coisa. Você viu uma mulher jovem, eu vi uma mulher velha. Então a gente vê com o cérebro. Vamos para a segunda imagem, que também é uma ilusão de ótica, onde eu vou te perguntar qual segmento, qual reta, né, AB ou CD é maior. E essa é quase que uma unanimidade, assim, né? Pra mim é porque tá resolvido já aqui. E aí, qual que é o segmento? Pô, coloca no chatzinho aí também, gente, que vocês enxergam como maior segmento. E é muito comum, principalmente se você for falar de forma... Porque agora a gente já tá mais viciada. É uma pegadinha, é uma pegadinha. Se eu fosse assim, tentar chegar em alguma coisa sem ser o que eu tô vendo, eu posso tentar. Mas o que eu tô vendo mesmo, sabe o que é? Que o CD é maior. Maior. E, na verdade, é quase que uma unanimidade, né? O cérebro interpreta CD como maior, mas, na verdade, se você pegar aí na tela, dar um print na tela, pegar a sua mãozinha e medir, você vai ver exatamente que é o mesmo tamanho. E aí, ainda mais uma vez, é uma ilusão de ótica. Tem exatamente, pode fazer que com o seu doideira, dedinho aqui. Ó. Que doideira. É o mesmo que tamanho, doideira. né? Os segmentos são os mesmos. Inacreditável. É porque o cérebro Legal. é quem vê. E o cérebro, ele vê a partir de experiências prévias. Né? É uma interpretação. Enxergar é uma interpretação. Muito legal isso. Dá pra gente trazer mais uma ilusãozinha de ótica que eu achei muito divertido. E aí que tá, né, gente? A gente também está no Spotify, mas esse é um momento que valeria a pena ir pro YouTube pra Mas participar no disso, Spotify, né? Lá ele tem consegue imagem, se abrir a quiser. imagem também, né? Mentira! Lá tem vídeo. Eu não sabia. Então, esse é o seu momento, meu querido. Abre o Seu vídeo aí, momento. sai do áudio e vem conferir as imagens com a Cara, gente. sensacional. Sabe uma coisa que eu queria trazer para a biologia, essa ilusão de ótica? Porque a Legal. natureza usa isso a nosso favor. E Legal. agora eu vou num momento que eu tenho certeza que tem muita chance de prova. Ecologia, top 1 do Enem. Boa. Como que os seres vivos como um todo, e aí eu vou focar mais nos animais, usufruem da ilusão de ótica para se proteger, por exemplo, de predadores ou até aproximar-se da presa de uma forma mais fácil. Então, em relação de presa e predador, pode usar a ilusão de ótica para favorecimento dessa sua ação. Então, essa imagem que você está vendo, a imagem número 3 aí agora...
Agora vai ser muito difícil de vocês verem, mas tem um sapo nela. Quer tentar? A hora que você falou da próxima imagem, eu abri aqui e tô aqui caçando. tem um Tem alguma sapo coisa? aí. Eu encontrei um sapo aqui. Você achou? Achei. Vou te Vou falar, encontrar aqui. muito difícil. Muito ter difícil. visto. Eu fiquei, caramba, o que tem nessa di- imagem aqui? Aí eu achei um sapinho ali, mas Isso muito louco. Achei. Achou? Achei. Aqui, ó. Cadê? A parte superior. aí. Exatamente, na parte superior. E aí, vamos dar o nome disso. Fala isso, pode falar. Camuflagem. Perfeito. Porque ele está imitando o ambiente. Perfeito. Quando um ser vivo imita outro de outra espécie, é mimetismo. Nesse caso, ele está no ambiente, ele está parecido com o ambiente. Camuflagem. Camuflagem. Então, E quer aí eu dizer- tenho uma pergunta legal pra você, então. Já que você falou de camuflagem. O camaleão, como é que chama isso? Que ele muda de cor, né? É a mesma legal. coisa? Ele está querendo imitar o ambiente, Meio. né? É, camuflagem também. Chama ele de vai camuflagem trocando. também. Sabe o que eu fazia quando eu dava aula para sexto ano, aula de camuflagem? Que era legal pra caramba? Eu pegava um tanto de bis e enrolava no papel alumínio. E a base do quadro, onde ficam os pincéis, é de alumínio. Aí eu pregava os bis ali todos, sacou? Legal. Aí pegava um azul, sem enrolar no papel alumínio, e colocava no quadro. O Assim. menino só viu o azul. Aí eu virava e falava assim, ó. Gente, na hora que eu falar, já... A primeira pessoa que conseguir pegar o bis é dela. Eu deixava os bis preparadinhos lá, sabe? Arredava as cadeiras, que é a confusão toda, Arrumava sacou? tumulto, Eu né? falava assim, já! Os bis... Catava o bis, acabou, um ganhou. Azul. Aí o resto da aula eu ficava tirando o bis que tava escondidinho e comia na frente desse vontade assim, ó. Tá vendo a camuflagem? Até que um dia fui fazer isso. A menina correu, caiu, bateu o queixo no chão, rasgou isso? o queixo. E para explicar para a mãe que será Que era aula de só por ciências. causa de bis. A mãe tá assim, ela caiu na aula de educação física, ciências. Tá vendo? Confusão, atrás de um bis. É. Legal. Agora, por que a camuflagem é uma ilusão de ótica? Ué, ela é uma ilusão de ótica porque o seu cérebro interpreta aqui. Se tem folha, que ele é só mais uma folha. E Legal aí o demais. bicho que imita uma folha tá ali. O seu cérebro vê... Porque o cérebro é quem vê só folhas. Apesar de estar ali um sapo, uma rã, né? Agora, quando você liga que existe, você começa a enxergar. Aí você Uma outra percebe prática com que era mais legal com o menino pequeno, pegava aqueles pega-varetas, eu pegava pega-vareta, umas varetinhas, verde e vermelha. Aí jogava um tanto na grama assim. Aí eu chegava com os meninos perto, eles só viam a vermelha. Aí na hora que eu avisava que tinha verde, eles conseguiam ver a Legal, verde. Que legal. É É sobre louco isso. demais. Aqui nessa próxima imagem, aí a gente tem o segundo recurso da natureza, que o Ângelo já adiantou, que é o mimetismo, né? Então você tem essa rã aí, ó, e observe, ela, né, o pessoal chama ela de rã de 4 olhos, porque na verdade ela tem 2 mesmo. Mas na traseira dela, na bunda dela, tem 2 bolotas genial. preta. E ela Genial. infla a bunda. Eu acho isso arriscadíssimo. Você vai Genial. ser comido por um predador, você vira de costa. Isso é bem perigoso. Mas aí esses círculos pretos ficam parecendo o quê? O que o nosso cérebro vê com 2 bolotas? São 2 olhos gigantes. E aí, cara, se o olho é desse tamanho, imagina que bicho é esse, eu vou fugir. Então, o mecanismo... agora é um mimetismo, porque está imitando um outro possível animal, de olhos grandes, já não é mais camuflagem. Então, mais uma vez, né? Os meus olhos captaram 2 círculos, mas o meu cérebro enxergou 2 olhos gigantes. Isso é muito lindo. Tem muitas borboletas que usam ocelos para poder fingir que são olhos, elas colocam na asa para ter mais uma chance de viver, porque Perfeito. a partir do momento que ela tem ali o ocelo, o predador ele tende a atacar pela cabeça. Ele quer pegar pela cabeça, porque se ele pegar pela cabeça ele mata, né? Aí, bicho, ela coloca lá no final da asa dela ali, o olho, e aí o predador, pum, bate ali, come, ela voa. Legal. E é mais legal que você vê que funciona. Direto você encontra borboletas sem aquele pedacinho. Você vê que o passarinho tentou pegar. Olha que- Não, a natureza É mais uma chance de vida, né? Mais uma chance. sensacional. Agora, é engraçado. Eu disse, então, que é o cérebro que vê, não são os olhos. E eu disse também que não é o nariz, a mucosa olfativa que sente o cheiro. É Doideira. o cérebro. Então, do mesmo jeito Genial. que a gente tem ilusão de ótica, a gente tem a alucinação olfativa. Que doideira. Que doido. Muito doido isso. Nossa, E a me gente lembrou viu... da citação do Guimarães Rosa que fala isso aí, um negócio É? parecido. Que isso? é. Eu até busquei aqui que eu tava lembrando, que fala assim, há coisas que não se veem pelos olhos e nem se sente pelo nariz, mas que atravessam a pele e a alma e ficam gravadas no coração. Nossa, que isso? Ó, que James, momento! viveu isso. Lembrei. O cara Tem que tá, trazer, Que o cara momento! tá brilhando.
brilhando, filho. Show de bola. Agora eu vou falar um negócio. Olha que coisa interessante. Toma, vamos falar do cheiro. Então, eu tenho aqui, dentro do meu nariz, aquela mucosa, molhar a mucosa, esse epitélio molhado, e ali tem aqueles botões, assim, olfativos, que vão detectar partículas que estão aqui voláteis, porque o cheiro é isso. Cheiro são moléculas que estão aqui no ar. E eu inspirei, ele encostou no meu epitélio olfativo aqui, tá bom. A partir de agora, eu tenho um nervo olfativo que vai levar ao cérebro. E o cérebro é quem vai sentir o cheiro no ponto de dizer assim, nossa, que cheiro de cafezinho, que delícia. Chocolate quente. Ai, gente, que nojo, que cheiro horrível. Então, o cérebro que vai fazer essa interpretação. O que é uma alucinação olfativa? É quando eu percebo essa mesma molécula, por exemplo, do café volátil que está aqui. Essa molécula do café, ela gruda aqui no meu nariz, só que como eu tive alguma patologia, alguma disfunção, algum dano no meu nervo olfativo, ou até mesmo na região cerebral responsável pela percepção, eu interpreto com um outro cheiro completamente diferente. Que doideira. E no Covid, a gente teve eu lembro muitos disso. casos de Muita alucinações olfativas. Que doideira. E assim, foram relatados inúmeros casos, inclusive assim, o cheiro de café, eu tô falando muito de café porque foi um dos casos mais relevantes. A pessoa percebia o cheiro de café como carne podre. Que isso, velho. Olha que loucura. Ou fumaça. Tinha muito isso. Fumaça queimada. Chocolate, foi percebido o cheiro do chocolate, gente. Olha que dó. Como lixo ou plástico queimado. A Polly tá esperando eu falar alguma coisa. Eu sei que ela tá esperando eu falar alguma coisa. Ela tá olhando pra mim aqui. É que eu tô te mas olhando. Me veio um negócio na cabeça quando você falou isso. Não, eu vou falar besteira aqui. Eu peço até desculpas pra galera. Você falou que quando você sente o cheiro do café, são moléculas que grudam ali no seu nariz do café. Qualquer cheiro. E quando você sente o cheiro do pão, é merda que tá no seu nariz ali? Tem uma história maluca disso, cara. Eu fui aluno e trabalhei muitos anos depois junto com ele, com o Murilo Ranulfo. E o Murilo é médico e ele fazia necrópsia. Então, quando aparecia um morto aí em alguma cidade perto de Belo Horizonte, todas as cidades perto de Belo Horizonte, chamavam ele para ele investigar do que o cara tinha morrido. E ele falou que é um dos piores cheiros que você pode sentir na sua vida. É um cheiro de um cadáver de muitos dias. Você chega lá, ele tinha que abrir o cara, tinha que analisar. Nossa Senhora. Aí ele fala que tem um negócio que chama memória olfativa. Que a pessoa, às vezes, sente um cheiro tão forte, mas tão forte fica na memória. Não, faz aí sentido, hein? Ele sabia dessa história, e às vezes ia ele e os delegados, né, da cidade, tudo mais, os caras iam junto com ele. E os caras sentiam aquele cheiro, e o cheiro ficava na memória dos caras, os caras não paravam de sentir o cheiro. O cara ia embora e continuava com o cheiro. E ele, muito gozador, o que ele fazia? Ele falava com os delegados que o cheiro tinha grudado no bigode. Aí ele falou assim... A pessoa lavava. Já fiz muito delegado arrancar o bigode. Sacou? Porque era memória olfativa. Não ia adiantar nada arrancar o bigode. O cara arrancava o bigode achando que ia parar de sentir o cheiro ruim. Nossa Senhora. Legal demais, ó. Agora, turma, olha que coisa interessante. Lembrando que essa alucinação olfativa aí pode ser causada também por traumas, por traumatismo, pode ser causada não é só por Covid, não. Eu falei do Covid porque o Covid, né? Tá muito próximo da gente, né? Próximo da gente, né? E aqui, e quando eu falei que a pele não é quem sente dor? É o cérebro que sente a dor, né? E a pegada é a mesma. A gente tem terminações nervosas livres aqui que consegue captar o toque, o corte, a queimadura, mas, na verdade, o cérebro é que vai interpretar isso como uma dor ou como um carinho e etc. E a prova absoluta disso, que de fato é o cérebro que sente a dor e não é a pele, é quando a gente tem aquela dor fantasma. Que essa é uma história triste, maluco, né? Então, assim, a pessoa amputou a perna e ela continua sentindo dor Membros na perna. fantasmas, né? Isso é muito louco. Igual ela sente... meu pé tá coçando. E ela nem tem pé mais. Ela amputou. Então, assim... É a prova absoluta que não é a pele da perna que tá sentindo a dor. É o cérebro, porque ela nem perna tem mais. Você pisa onde estava, a pessoa sente a dor. Assim. Que loucura, gente. Tem um videozinho, acho que mostra um experimento disso, já viu? Que o cara coloca, tipo assim, uma mão de borracha, a pessoa acha que é a mão dele, aí o cara bate na mão de borracha, a pessoa sente a dor. Sente a dor. Ela acha que é a mão dela. É uma loucura isso, doideira, né? Doideira. Aqui, agora, a dor, gente, aí só ratificando, porque a gente sempre encara a dor como algo ruim. E a dor, ela foi selecionada positivamente pela história evolutiva como um
dos mais eficientes mecanismos de proteção. Total. Porque, né, uma pessoa que não sente dor, ela tá sob um risco muito grande sem perceber que ela tá. E o mais louco, que a gente tem pessoas que não sentem dor. E isso é desastroso. Então eu vou pedir para o James mostrar esse vídeo. É uma reportagem que passou. E essa reportagem... Foi no Fantástico? Essa acho que foi do SBT, não foi, James? Que eu vi muitos anos atrás de uma menina que não sentia dor. Esse é de um rapaz, e aí você vai ver as consequências de não sentir dor, e a partir de agora, gente, você criou uma empatia pela sua dor. Que aula é essa que te traz leveza no momento de dor? Que lindo isso. Então roda o vídeo que a gente volta daqui a pouco. Nós vamos conhecer o seu Manuel e você vai julgar por você mesmo o que você acha da história dele. Seu Manuel, então o senhor é uma das raríssimas pessoas no mundo que não sentem dor, né? Nossa, é ruim demais, né? Num ponto é bom, porque a gente tá machucando, tá sentindo dor, né? Que nem os outros machucam e já tá gritando dor. Pelo menos essa vantagem já tem, mas no fundo é pior. Com muito cuidado aqui, a gente quer fazer uma comparação com o tipo de dor que pode me afligir a dona Fátima, mas não o seu Manuel. Estou aqui com uma agulha. Para não dizer que o repórter é malvado, primeiro eu queria pedir para a senhora dar uma agulhadinha em mim, devagarzinho, né? Você não quer nem ver, Matheus? Uma pontadinha já me incomodou. Agora, deixa eu fazer isso com a senhora também. Incomodou, né? Agora, o seu Manuel, com a mesma intensidade que a gente fez no outro aqui, isso para o senhor traz que sensação? Nada. Como se não fosse nada. O senhor sente a agulha encostando na pele? Sinto. Mas não tem um desconforto, né? Não tá doendo. O senhor queria sentir dor? Vixe, demais. Como eles não sentem dor, a gente tem que lembrar que a dor no dia a dia ela mais ajuda do que causa problema. Por que é tão ruim não sentir dor, seu Manuel? Porque às vezes tá machucando e não tá percebendo. O paciente que não sente dor, ele não tem essas informações do corpo. Então, ele tem uma pedra no sapato, a pedra fica no sapato. E machucando. Aí, depois de uma pedra no sapato, depois de um dia inteiro, vira um buraquinho. Depois de uma semana, vira uma lesão. Aí quando vai ver... Tem paciente que tem amputação da perna. O que aconteceu que fez o senhor amputar essa perna? Essa aqui foi uma infecção que deu. E esse aqui... Aí, ó. Ah, o joelho foi deslocado, né? Aí. Mas devido a uma quebradura, e eles não sabiam. Quebrou, o senhor não sentiu dor também, né? Isso, não senti dor. O que o senhor fez na mão aqui? Esse tudo machucado. Aham. O senhor não percebeu que estava machucando? Não. Não, eu vejo que machuca, mas não sinto que machuquei. Se eu bato assim com força, ele já começa a inchar, né? Então, esse aqui já foi amputado. Os pacientes nascem com uma doença que não é progressiva, mas que eles não têm as fibras que carregam a informação de dor. Os nervinhos que carregam a informação de dor são atrofiados ou têm menor quantidade delas. Não sentem dor? Eles não sentem dor. Seu Manuel, o senhor pode posicionar a sua mão, mais ou menos até aqui assim. Tá um calor bem chato já. E pro senhor? A minha tá mais na ponta do dedo ali. Mas a minha acho que é por causa que tá pegando bem em cima aqui, ó. Mas o que o senhor tá sentindo? Tô sentindo que tá esquentando. Mas tá doendo? Não. Existe um trabalho grande, na verdade, o nosso trabalho com eles é de educação. Eles têm que tomar conta dos dentes, eles são avaliados pela odontologia, eles passam no laboratório de sensibilidade, eles são avaliados por uma enfermeira. E a maior parte deles aprende. Alguns deles têm dificuldade, porque eles podem se machucar e às vezes não conseguem entrar nessa reabilitação. Mas alguns deles conseguem, a gente tem sucesso e são pessoas que você olha, eles não têm nenhuma alteração externa. Eles têm uma doença que eles lidam muito bem e aprenderam a olhar o pé, olhar todas as partes do corpo, todo dia, inspecionar. Sabe que quando uma comida está saindo fumaça, ela está quente, então vai queimar a boca, então não pode comer comida saindo fumaça. Às vezes perguntar para alguma pessoa se alguma coisa está machucando ou não, para saber se vai machucar ou não. Então, são coisas que eles aprendem. Doido demais o vídeo, cara. Que isso? Legal, né? Não, eu lembro que eu vi da menina, né? Que a menina, todo dia que ela chegava em casa, a mãe dela tinha que conferir todos os ossinhos dela para ver se tinha quebrado alguma coisa. Ó, dó. Porque você imagina, ele quebrava... Como é que foi na escolinha hoje? O dedinho quebrado assim, foi legal. Nossa, que dó. Não ia nem perceber, coitado. Então, dor é uma coisa importante pra gente. Agora, a gente está falando do encéfalo. Então, a gente já falou do cérebro. Isso. Aí tem uma coisa que chama diencéfalo. O diencéfalo é subdividido em tálamo e hipotálamo. A gente vai falar que o tálamo, ele retransmite as informações para o córtex cerebral. Uhum. Então, assim, dificilmente uma prova vai abordar isso. É. E quando a gente pega o hipotálamo, aí já é legal pra caramba, porque o hipotálamo tem diversas funções. Show. Uma das funções do hipotálamo, ele é o nosso termostato.
Sabe geladeira, sabe ar-condicionado? Você está na sua casa, às vezes, assim. Eu lembro que eu comecei a morar sozinho, assim, que eu fiquei muito percebendo isso. Sabe quando você tem medo de ficar sozinho ainda, assim? Sei. Que você está em casa de bobeira? Super. Aí você tava assim, deixa eu ver se tem algum barulho, aquela coisa. Aí a geladeira você toma um susto, aí até você entender que a geladeira tomou um susto, né? E aí, isso daí é o termostato da geladeira, que não fica ligado o tempo inteiro. Quando a temperatura dela começa a subir, ela liga para poder gelar de novo. O seu corpo, ele tem que manter uma temperatura constante, com mínimas variações. Então, o seu hipotálamo, ele percebe possíveis variações e te ajuda a regular. Por exemplo, aqui a gente está numa temperatura bem confortável. Tá ótimo. Mas imagine que a gente estivesse num ambiente que a temperatura está mais alta e que seu corpo tendesse a aumentar a temperatura. O que vai acontecer com você? Primeira coisa, o seu corpo vai perceber, o hipotálamo vai perceber e vai aumentar a sua sudorese. Você vai transpirar. E o suor, quando evapora, a evaporação do suor e que a água está passando água do estado líquido para o gasoso, é uma transformação endotérmica. Perfeito. Que absorve o calor do seu corpo e esfria. Então, é uma estratégia vai maravilhosa. O calor do seu corpo para você esfriar. Você vai esfriar. Né? Legal. E também a gente faz uma vasodilatação periférica. Você pode reparar que quem tem a pele clara, fica bem fácil de você perceber isso. Quando está muito quente, ou então quando ela começa a praticar uma atividade física, você vai reparar que a pessoa fica vermelha. É porque os vasinhos periféricos dilatam. Com qual lógica? Olha como é que a lógica se repete. A gente já falou dessa lógica hoje. Olha que interessante. Área de contato. Tem a ver com a área de contato. Eu vou imaginar, por exemplo, que o meu vaso sanguíneo está contraído. Existe uma área de contato com o meio. Se o meu vaso sanguíneo dilata, eu aumento a área de contato com o meio. Se eu aumento a área de contato com o meio, eu aumento a capacidade de troca. E se tem mais troca, perde mais calor pro meio. Está no corrente sanguínea. Uma energia se você jogar trânsito. sangue para a pele, você facilita a dissipação do calor. Então, tudo isso aí é uma regulação térmica quando você está sentindo calor. Então, você está sentindo calor, olha quanta coisa aconteceu. A transpiração, a vasodilatação periférica, a respiração ofegante. Isso é prova, tá, gente? Maravilhoso. Isso tem muito a ver com a prova. E aí, isso aqui, ó, é um mecanismo excelente de perda de calor. É só você colocar sua mão aqui, ó. Aqui, tá saindo quente. Inclusive, já vi numa prova, eu achei um pouco forçado. Mas eu vi uma prova aberta, onde pedia-se para você citar 4 ações fisiológicas, né? Pra gente facilitar a perda de calor. Mediante esse calor excessivo, como é que você perde calor? Então, tava a vasodilatação periférica, beleza? Sudorese. Né? Você tava com a sudorese. E ali, você tava com a respiração ofegante, porque isso também perde. E urina, porque o xixi sai quente. Que viagem. Olha que viagem. Não tinha pensado em urina. Não, e eu tive super dificuldade em lembrar do xixi quente, né? Mas até que faz sentido, é uma forma de perder calor. E o contrário também. E, inclusive, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria mais nesse contrário, no sentido de como é que a gente vai se adaptar ao frio. Então tá, a gente fez uma adaptação ao calor agora. E agora, não, nossa, tá frio demais, tá gelado demais. Né? Então, como é que a gente vai atuar? Meu corpo agora vai perceber isso. Então, mais uma vez, né, gente? A gente tem na nossa pele os receptores térmicos, né? Tanto do frio quanto do calor. Então, tem essas terminações nervosas com a finalidade de perceber a minha pele esfriou. Essas terminações nervosas, sempre tecido nervoso por trás, vai encaminhar impulsos nervosos que vai para a medula, que vai para o cérebro, que vai chegar principalmente no hipotálamo, que é o nosso termostatus aí. E aí, olha que coisa interessante. A partir daí, alguns eventos vão acontecer. Então, o hipotálamo vai pedir, por exemplo, ao invés de uma vasodilatação, uma vasoconstrição periférica. Por isso que no frio, os lábios chegam a ficar roxo. Fica roxo. Branco. Que a pessoa que é branquinha, ela fica toda arroxeada, você vê. Claro, porque não tem nem sangue para dar uma coradinha na pele, já é o contrário, né? Agora, você não tá suando, pelo contrário. Agora você, olha que coisa linda. Você vai ter um arrepiar dos pelos. E por que você tem um arrepiado? Nossa, gente, aqui, ó, tô até arrepiado de frio. Qual que seria a lógica e muito mais funcional se a gente tivesse mais pelos, como outros animais têm? Levantar esses pelos aqui para segurar uma camadinha de calor e o vento passar e não ficar levando esse meu calor. Então, uma maneira de eu ter um isolante térmico seria com esses pelos aqui. Tudo isso, a partir do momento que eu senti frio, tudo isso, o meu sistema nervoso falando, arrepia os pelos. Uma outra coisa que eu poderia fazer também, mediante o frio, é levar a contração dos músculos. Então, quando a gente, nossa, eu tô até tremendo de frio, a contração muscular
solar envolve a quebra de ATP, que por si só já envolve a produção de calor. Isso sem contar que se eu quebro muito ATP, eu peço para a mitocôndria produzir mais por meio da respiração celular. E quanto mais mitocôndria está fazendo respiração celular, mais calor está sendo gerado. Então, é termogênico sentir frio, né? Toda vez que eu sinto frio, eu tenho que gerar calor proporcional àquele que eu estou perdendo. E por isso sentir frio emagrece. Por isso que sentir frio emagrece. Por que sentir frio emagrece? Vamos lá. Porque se você contrai muito músculo, gera muito, tem que produzir muito ATP, você tem que degradar muito carboidrato, muito lipídio para gerar todo esse calor. Então sentir frio emagrece. Uma loucura isso, né? Isso é doido demais. É bonitinho isso. Termogênese Tem com muita tremor, chance de termogênese sem temor. Lembra do tecido marrom. E quem quiser saber mais sobre isso, a gente gravou uma aula, um podcast, que foi sobre adaptações de seres vivos a ambientes áridos, a ambientes frios. Tá legal pra caramba também. Vale Nós muito falamos a lá pena de falar. hibernação, também ficou muito doido. Chique. Fino. Pensando no hipotálamo ainda, o que mais que a gente pode ver? Ele tem a ver com comportamento sexual, ele tem a ver com fome. Quando fala de fome, eu acho que você gosta muito de falar dos remédios, da moda, para poder inibir o apetite. Aí você lembra do Ozempic. Aí eu vou até fazer o Mounjaro. seguinte, eu vou pedir para os meninos assistirem o nosso primeiro Legal. episódio Legal. de podcast, porque foi sobre sistema endócrino. Ali tem Ozempic, ali tem... tem um monte de... Inclusive tem já a profetização do próximo medicamento que vai derrubar o Ozempic. Mas aí você vai assistir o nosso primeiro episódio, Hormônios. Hormônios. Pra você lembrar, assim, comportamento sexual versus fome. Lembra o começo de namoro, assim? É puro hipotálamo. Você quer só transar e descansar e comer. Pensa nisso daí. Você vai lembrar disso daí. Legal, faz sentido. E também tem uma coisa massa pra caramba, que é o equilíbrio hídrico. É porque você vai lembrar que o hipotálamo, ele produz hormônios e ele manda para a neurohipófise secretar. Despenca Aí na você prova. vai lembrar do antidiurético, que Despenca. também está no nosso primeiro episódio lá que a gente falou Tá, dos hormônios. é o ADH, então, né, a gente não gente? vai aprofundar nele agora, não. Só Então, o lembrar hipotálamo mesmo. tem função hormonal também. Nossa, o hipotálamo é bem Bem massa. importante. E associado a ele ainda tem uma parte que chama pineal. A pineal faz a melatonina, que está em alta, vale a pena a gente falar. Melatonina que tem a ver com o quê? Com sono. Com sono. E aí, uma coisa que pode aparecer na prova e também pode melhorar a sua vida. Tá dormindo mal pra caramba? Você tá acordando à noite? Tá acordando cansado? Pode ser que você tá com pouca melatonina. Isso. Provavelmente, se você tiver com pouca melatonina, é porque você fica no celular o tempo inteiro e o celular tem uma luz que chama luz azul. Olha que doideira aqui, ó. Até anotei a palavra aqui, ó. A luz azul, ela vai lá numa estrutura que chama núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Aí o hipotálamo vai inibir a melatonina de ser liberada pela glândula pineal. Isso é muito E legal, sem cara. melatonina você vai dormir muito mal. Só que você pode pegar seu celular agora e tirar a luz azul. Você tem algumas funções lá o que tem... iPhone mesmo, no meu caso, assim, eu coloco, a partir de 6 horas não tem luz azul mais não. Não Ele tem mais luz mesmo azul. já Já ajuda, já ajuda. Agora, o ideal mesmo é que nem mexer no celular uma Escuridão, hora antes ideal é de... escuridão. É. Engraçado, né? Eu vou contar um caso específico. A minha primeira filha, ela tinha uma dificuldade muito grande de dormir. E aí, provavelmente, estudando, eu não tenho um diagnóstico disso, aí eu tô falando mais pelo meu filho em si, ela tinha menos produção de melatonina. Ó, Do que. Então, e que é bem comum, porque não está tudo maduro, o sistema nervoso está longe de ficar maduro ainda nesse primeiro. Então, assim, você tinha que favorecer. É porque existe um mito com relação aos bebês. Não, você tem que colocar o menino para dormir, inclusive no claro, para ele acostumar a dormir na rua. Você não tem que fazer nada disso, gente. Você tem que ajudar o cérebro a entender que é a hora de dormir. E bebês dormem durante o dia, várias sonecas durante o dia. Então, a escuridão era a coisa mais. muito Tanto é que hoje importante. se fala muito de higiene do sono. Total. Higiene do sono é isso, apagar a luz toda para ajudar. O bebê já tem pouca melatonina sendo produzida. Se ainda submete ele à luz da tela, não justifica. Então, tá super bombando. Agora, o contrário também, né, gente? Então, agora eu quero estudar. Eu quero você desperto. Eu quero você desperto, né? Tá certo? Assim, acordado. Aí você tem que colocar, claro, você tem que colocar de preferência a luz do sol.
cortisol mesmo. Porque aí você já tem o exercício Tomar oposto. sol é importante, né? Um cortisol. pouquinho. Aí é o do despertar mesmo. Então, presta atenção onde é que você está estudando. Às vezes o menino fala assim, nossa, eu procrastino tanto. E às vezes não é nem procrastinação, você está com sono, mas você olha para o ambiente, o menino está estudando numa caverna, ninguém dá conta. A gente é primata, a gente gosta de luz, a gente é diurno. E para com esse negócio, eu sou noturno, porque não é, você é primata. Sendo primata, você precisa de luz. Então, abre a janela, estuda com luz. Eu chego no pré-vestibular, tá tudo fechado, eu tenho antipatia. Eu falo, não, gente, mesmo com o ar-condicionado, então que deixe pelo menos o vidro fechado, mas a luz chegar. Porque a gente fica mais atento, fica mais acordado, né? Não, quando você tem a oportunidade de acordar e dar uma caminhada ali, tomar um solzinho da manhã de leve, com filtro solar, tudo certo, é maravilhoso. Isso é lindo. Pronto, foi lá então, cérebro, foi o diencéfalo. Agora vamos para a parte legal. Deixa eu só falar um negócio que é muito interessante, porque, assim, direto nos vê notícias e manda pra gente lá na DM, faz um vídeo disso, Poli, por favor. E esse ano saiu uma notícia relacionando a pineal com a mediunidade. E aí, só no viés científico, eu só queria chamar a atenção o seguinte, né? Allan Kardec sempre relacionou e falou muitas vezes da pineal nos médiums sendo algo diferencial. Então, a mediunidade estaria por trás da pineal. E no que diz respeito à ciência, a gente não tem nenhuma evidência que comprova a mediunidade por meio da pineal. Então, já foi feito estudos, por exemplo, que compara o tamanho, o volume e a atividade da pineal de médiums e não médiums. E não percebe grandes diferenças com relação a isso. Né? Um dos últimos estudos relacionava, por exemplo, genes, né? Variações de genes que os médiums experientes teriam. E, de fato, viu algumas variedades ali de genes, mas isso não é uma prova científica da mediunidade. Então, realmente, no que diz respeito ao viés da ciência, não tem comprovação relação de mediunidade. Não tem. A ciência não comprovou o sobrenatural, essa é a regra. Diferente disso, é pseudociência. Boa. Bora pro cerebelo agora, então? Ô, cerebelo, que você adora? Bora. Então tá, então peraí. Então eu tenho o cérebro, que já foi, aí eu tenho o diencéfalo, com destaque pro hipotálamo, a gente falou da pineal, e agora eu tô indo, então, pro cerebelo. Maravilha. Terceira parte. Ó, quando você pensa em cérebro e movimento, eu quero iniciar o movimento. Quem inicia meu movimento é meu cérebro. Então, eu quero iniciar um movimento. Movimento único, movimento brusco. Agora, movimentos múltiplos, movimentos delicados, aí já é cerebelo. Então, se eu quero, por exemplo, ver um cara que joga futebol bem, aí você não vai ver o cara chutando só com a perna, ele movimenta o corpo inteiro. Isso é movimento múltiplo. Você vai escrever. Escrever é movimento múltiplo. Desenhar, colorir, isso é movimento múltiplo. Depende de cerebelo, é cerebelal. Algumas coisas são cerebrais, outras coisas são cerebelais. Então, para fazer esse tipo de movimento, que desde quando você era pequenininho, você treinou o movimento do cerebelo. Quem lembra quando estava na escola, que era pequenininho, que tinha uns pontilhadinhos assim, ó, que falava assim, passe por cima. Você lembra desse dever? Aí tinha dois tipos de menino, né? Um menino mais desorientado e um menino mais caprichoso. O psicotécnico tem um pouco disso ainda. Bonitinho, passava por cima, desenvolvia o cerebelo. O desorientadinho, fazia, acabei. Conclusão, pode ver o desorientado, letra feia. Não desenvolve a letra não, velho. Não desenvolve a letra, cara. Movimentos finos. Outra coisa legal pra caramba do cerebelo é o equilíbrio. Tem a ver com o equilíbrio. Ele tem a ver com o equilíbrio, tem a ver com calcular, por exemplo, a posição que você vai cair quando você pula. Você pode reparar uma coisa, que criança descobre o cerebelo. Aí ela tem mania de ficar o quê? Rodando. Já reparou que ela fica rodando? Para aí o líquido do ouvido continuar rodando, ela ficar tonta, ela acha super divertido. Está descobrindo que ela é capaz de equilibrar. Vai descobrindo. E ela também tem mania de brincar assim, ó. Sobe um degrau e pula. Aí depois sobe 2 degraus e pula. E depois 3 e pula. Calculando as distâncias, como que ela vai cair. E porque para ter o equilíbrio tem a ver o líquido do ouvido, tem a ver a visão, e tem a ver o cerebelo. Tanto que tem aquela coisa assim, o equilibrista, ele fala assim, ó, equilibrando. Ele fala, agora de olhos fechados ou olhos vendados. É mais difícil. Faz um exercício depois, equilibra com o pessoal, fecha o olho. Fica mais difícil. Então, é o somatório dessas coisas que vai gerar esse equilíbrio. E ele também tem a ver com uma coisa muito massa, que é o tônus muscular. A gente nunca está com o músculo completamente relaxado, a não ser que a gente esteja morto. Se você pegar, por exemplo, agora, você está um pouco contraído o músculo.
Tanto que eles fazem o Botox, né? O Botox é para eliminar essa contração, que é uma contração constante que a gente tem. O tempo inteiro a gente tem esse tônus, o tempo inteiro a gente tem essa mínima contração. Se chegar um paciente no hospital e o paciente está sem tônus muscular, o médico percebe, então, que provavelmente ele já morreu. Então, é porque eles têm que reanimar, têm que tentar, eles tentam, é ética, né? Mas quando o cara vê que não tem mais tônus muscular, ele já tem ideia de que não vai voltar mais, que não vai conseguir mais. Então, esse que é o cerebelo que a gente tem. Eu lembro, eu tenho uma experiência, e nem é uma experiência das melhores não, sabe? Mas na faculdade, na UFMG, quando, na minha aula de sistema nervoso, aí vai gerar essas polêmicas mesmo, mas enfim, a professora chegou com uma bacia, literalmente uma bacia cheia de rã. E aí, na época a gente usava, hoje em dia eles não usam mais os animais, não usam mais. Aí você pegava uma rã e ela ensinava onde você vai enfiar o estilete para destruir o cerebelo, para fazer testes para ver como é que ela ia comportar. De comportar. E assim, enfiou o estilete, rodou, você tem ali na hora, assim, a perda do tônus, a flacidez, é bem e ela não consegue calcular onde que ela vai pular, onde ela vai cair mais. Maravilhoso. Então é bem clássico mesmo, interessante, né? E aí é engraçado. Aí dentro desse aí a gente tem a quarta parte, que seria o tronco encefálico. Boa. E dentro do tronco encefálico, acho que o destaque fica sendo o bulbo mesmo, Eu né? acho. Também Inclusive acho que o bulbo prova, é o principal, assim. Tem a ponte ali, mas o bulbo... A ponte conecta áreas. Conecta. Então a gente vai fazer uma ponte. O nome, O nome né? ótimo. O nome é ótimo. Agora, uma curiosidade é que nessa região você tem um cruzamento dos nervos. Sabe aquela história isso assim? É legal. Não tem, né? Que meu lado direito é coordenado pelo lado esquerdo do cérebro e vice-versa, né? É porque esses nervos se cruzam nessa região. Tem um cruzamento. Tem um cruzamento, legal. E do bulbo, o que a gente destacaria, né? O bulbo, pra você lembrar, você vai pensar na seguinte cena, assim. Você tá vendo um filme lá, aí o cara fala assim, olha, o paciente teve morte cerebral. A partir de agora, ele está vegetando. O bulbo são as funções vegetativas. Perfeito. Uma pessoa que teve morte cerebral, ela não pensa. Uma pessoa que teve morte cerebral, ela não lembra, ela não raciocina, ela não sente dor, ela não enxerga. Porque a dor é no cérebro e o cérebro morreu. O cérebro morreu. Perfeito. Só que ela continua fazendo algumas coisas que dá a impressão que ela está viva. Ela está vegetando. Quais são as coisas que ela continua fazendo? Isso. Ela continua respirando. O movimento respiratório e o ritmo respiratório, ele é controlado pelo bulbo. Ele pode ser controlado pelo seu cérebro também. Você quer ver? Vou respirar. Pronto, foi meu cérebro que mandou o meu diafragma contrair agora, nesse momento, meus músculos entre as costelas intercostais também. Só que eu posso virar e falar assim, quer saber? Eu nunca mais vou respirar. Você Não tem jeito. O bulbo assume o controle. Assume. Aí ele é vegetativo. Você já pensou se a gente tivesse que ter consciência nos movimentos respiratórios para a gente não morrer? Vários eu morri. Eu morri porque eu esqueci de respirar. Eu morri certamente, velho. Como é que você dorme? Então é impossível. Então quem que é o nosso centro? O nosso, né? Eu já vi até uma aula do Daniel que fala que o bulbo é como é que ele fala? Mas ele tem uma frase engraçada. Seria o dispositivo dos burros, né? Para evitar a morte e garantir que até os burros vão sobreviver. Porque senão o que dá de gente morrendo porque esqueceu de respirar é uma loucura. Ou de... então tá. Então, pronto. Eu não respiro mais. Você não dá conta, porque o bulbo vai lá e assume involuntariamente esse momento. É assim... Você vê... Inclusive, tem até um mito. Mas isso é mito, que eu tive que buscar isso. Vocês já ouviram falar do ponto de viúva? Quê? Não. Ponto de viúva? Eu nunca ouvi falar do ponto de viúva. Eu sei onde é que é o ponto G, ponto de viúva. O ponto de viúva é porque o bulbo se localiza aqui na nuca. Então, segundo o mito, se você pega, né, a mulher quer matar o marido, porque o marido deve ser uma bênção, né? Então, querer matar o marido, mas não queria. Você pega depois na perícia, tal, como é que eu mato meu marido e não deixo absolutamente nenhum vestígio disso. Então, você vai pegar uma agulha e vai aqui na nuca dele, na hora que estiver dormindo, você vai furar. Que isso? Com o intuito de
achar o bulbo. Como tá aqui na nuca, você vai furar e pá, e vai chegar no bulbo. Como o bulbo tem essas funções vitais, entre ela respiração, morte por parada respiratória, e no dia seguinte morreu. E cadê? Não tem rasgo nenhum, não tem cabeça, não tem traumatismo craniano, é um pontinho, tem um pontinho no meio do aí coco do cabelo. Aí acha que a perícia não vai achar o pontinho. Vai não, porque tá aqui Acha no meio tudo. do cabelo, não vai achar não. E aí, mas é um mito, por quê, gente? Porque apesar, né, de estar nessa regiãozinha que sugere ser um pouquinho mais mole, cara, o bulbo tá mega protegido ainda. Numa agulhazinha não consegue facilmente chegar nesse bulbo, então fica sendo um mito, ponto de viúva, que é a tentativa de matar aqui, furando a pessoa. Não tem isso. Vamos fazer um exercício do bulbo, então, agora. Vamos fazer o seguinte, você vai parar de respirar. Para de respirar. Eu não posso parar, que eu tô falando. Eu vou tentar parar também aqui. Vou tentar parar também. Parou. O que está acontecendo nesse momento? Está aumentando a quantidade de gás carbônico no seu sangue. O gás carbônico ele vai reagir com a água e vai formar o ácido carbônico. O ácido carbônico, como todo ácido, vai liberar H+ no seu sangue. E você vai ter uma sutil, uma leve mudança no pH do seu sangue. Nesse momento, o seu bulbo percebe essa mudança e obriga o seu diafragma e os intercostais a contrair. Graças a Deus você chegou nessa parte, que eu já tava com acidose já aqui, ó. E se eu tivesse demorado mais, você já tinha feito. Por quê? Porque é involuntário. Como é que você sabe que uma pessoa morreu afogada ou se alguém matou e jogou ela dentro d'água? Abre o pulmão. Se você abrir o pulmão e tiver água dentro do pulmão, morreu afogado. Porque debaixo d'água a pessoa faz. Porque é involuntário. Agora, achou uma pessoa morta dentro d'água, abriu ali ela, olhou pro pulmão, não tá cheio de água? Mataram-na. Mataram. Sacou? Mataram a pessoa. Mataram e jogaram o corpo. E jogaram. Então o bulbo ele tem a ver com o ritmo respiratório, com o ritmo cardíaco e com coisas que a gente não tem que lembrar, né? Você nem pensa. Agora eu vou te fazer lembrar, você vai ficar indignado comigo. Ou você tem que respirar. Desliguei seu bulbo. Ou você tem que engolir só. Engole. Liguei a parte cerebral da deglutição. Aí você fala, não, mas engolir é essa hora que eu quero. Ah, é? Você nunca colocou flúor no dentista, não? Que ele vai colocar flúor, fala assim, não pode engolir. Aí você fica igual um trouxa, assim, ó, absurda engolindo sem nada, sem cuspe. Ele tá sugando aqui, você faz um movimento de engolir. Então, uma pessoa que está vegetando, que teve morte cerebral, ela engole. Uma pessoa que teve morte cerebral, ela respira. Uma pessoa que teve morte cerebral, ela bate o coração. Sabe o que mais que ela faz? Ela tosse. E isso é assustador. Você vê uma pessoa tossindo, você fala, tá vivo, vamos mantê-la. Mas ela não sabe o que ela está fazendo. E ainda pode vomitar. Olha, o vômito não é voluntário. E a gente vai ficando mais velho, a gente pega uma certa experiência. Então você sabe assim, eu estou passando mal, 1 hora eu vou vomitar. Mas será que você sabe exatamente o momento? Não sabe. Tanto que criança pequenininha, todo mundo tem criança pequena, já foi pequeno, vai lembrar. Você está viajando com seu pai. Aí você fica passando mal, mas você esconde a informação. Você fica quietinho ali, né? Quietinho. E de repente você fala com seu pai assim, ó, pai, vou vomitar. Vomita. É na hora, velho. É na hora, sabe? Porque você já vai avisar na hora que tá vindo. Você não sabe, você não prevê. Verdade. Você não controla. Perfeito. Então, esses são os movimentos chamados movimentos, então, vegetativos. Nossa, que aulão, hein? Fino, né? Tudo isso só no encéfalo. Só no encéfalo. Olha que maluco. Só no encéfalo. Só encéfalo, que é uma parte do sistema nervoso central. Que aí depois a gente tem ainda a medula espinhal. Medula espinhal. Né? Espinal. Inclusive, eu queria até chamar a atenção que uma lesão na medula é a lesão que vai levar a pessoa a ser paraplégico ou tetraplégico, não é isso? Tá, e aí, foi o que bombou essa semana. Eu achei fantástico. Estou imaginando que você vai falar aqui agora. Não é? Então, uma pesquisadora da UFJF, né? Não, UFRJ, Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro. Então, ela já vem estudando há muito tempo, né? Chama polilaminina. Polilaminina. Isso, polilaminina. E aí, a ideia dessa polilaminina é, na verdade, ela reconstituir ela desenvolver ali uma espécie de malha entre as células neurais que estavam
lesionadas na medula com o intuito de reconectar os impulsos elétricos foda. E fazer, por exemplo, um paraplégico voltar a andar, Isso é um genial. tetraplégico. Isso é genial. Na verdade, se isso se consagra, isso tem que virar Nobel, Os né? testes que eu vi lá com o cara lá, eu achei fantástico. Qual que está sendo a cautela por trás, né? Que aí eu acho que é a hora que a gente tem que... porque, assim, é muito lindo, cara. Ver, né, igual ele tinha um rapaz lá que... Né, um dos testes lá, é que o rapaz... Voltou a andar. Voltou. É uma loucura. Então, assim, é de chorar. Quem tenha uma lesão na medula e vê um negócio daquele aqui. Então, a gente só tem que ter um pouquinho Esperança. menos de ansiedade e alinhar as expectativas. Por quê? Porque a amostra foi muito pequena. E os testes foram feitos com lesão muito precoce. Então, ainda acontece muito assim, de você ter uma lesão agora e naturalmente você voltar aos movimentos porque desinchou Pode e acontecer, etc. E aí você tá achando que é por causa do medicamento. E, na verdade, aconteceria normalmente. Vamos torcer muito pra ser, cara, pra dar certo. Seria lindo, ainda mais Nossa. brasileiro. Seria um negócio maravilhoso, mas assim, né, gente? Só se torna ciência de credibilidade quando é replicável inúmeras vezes e passados por testes com amostra grande, que não é uma realidade ainda do tempo atual. Mas é o próximo passo, né? Vamos... Estamos caminhando. Vamos ver. maravilhoso. Mas é a nossa federal fazendo ciência. Genial. Isso é muito lindo, Genial. né? Isso é muito lindo. Legal. A medula, ela vai levar informação pro sistema nervoso, pro cérebro, sistema nervoso central, ela vai levar informação pro cérebro e do cérebro pro periférico também. Isso. E o periférico é o quê? Você falou nervo Isso. e gânglio. Nervo e gânglio. Aí, o que você vai ver lá na anatomia, lá na faculdade? Você vai ver os fios, né? São os nervos. Aí tem umas bolinhas dilatadas. O que é a bolinha dilatada? É o gânglio. O que é o gânglio? É um conjunto de corpos de neurônio. Os corpos celulares, perfeito. Isso aí, corpos celulares de neurônio. Isso. E aí, é por isso que fica mais Tem dilatadinho. que tomar cuidado para não confundir gânglio linfático com legal. gânglio nervoso. Então, gânglio nervoso é um aglomerado de corpo celular, que é a parte nuclear do neurônio. Fora do sistema nervoso central. Tem corpo celular, é um gânglio. Essa é a regra. Gânglio linfático é um aglomerado de linfócitos. Legal. Né? Uma outra finalidade, sistema imunológico não tem nada a ver. Tanto que quando você vê o sistema nervoso lá da planária, chama como? Sistema nervoso ganglionar ventral. Porque já tem neurônios e tem uma bolinha, que é o gânglio. Bonitinho. Ótimo. Bonitinho. Aí a gente fala assim, vamos fazer uma divisão então agora, vamos falar um pouquinho da fisiologia dele assim. Tá. A gente pode falar assim, tem o sistema nervoso periférico, a gente classifica em simpático e parasimpático. Aí para ficar fácil você lembrar, o simpático tem a ver com o quê? Luta e fuga. Legal. E o parasimpático tem a ver com o descanso. Legal. Sabe quando você acabou de almoçar um pratão de comida assim, você senta no sofá, delícia, meio cansado, sabe, dá aquela relaxada? Parasimpático. E o simpático, velho, ele te prepara para matar ou para correr. Isso. Eu corro, né? Não vou matar ninguém. É muito vou louco. correr, E é né? engraçado, né, que esse momento que a gente chama de luta ou fuga, o nome completo é instinto, porque é muito mais o sistema nervoso periférico atuando do que o central que envolve o cérebro te fazendo pensar racionalmente sobre o que você está fazendo. Boa. Então, vamos pegar assim, o que a polícia sugere se você for assaltado? Entrega as coisas, não luta, não é assim? Eu falo, mantenha a calma. Difícil, né? Gente, e aí muitas das vezes você vai agir de uma forma que agora você nem imaginaria que agiria se estivesse na situação. Eu tenho um caso muito louco, de verdade, e assim, o que eu vou te contar não é absolutamente nada inventado nem aumentado, porque tem coisas que a gente não inventa, mas aumenta, e eu vou reproduzir do jeito que é. Então, quando eu trabalhei em laboratório, que eu cheguei, né, quase 3 anos em laboratório e tal, eu trabalhava ali com PCR, com DNA, e a gente tinha que andar até com um cabelo muito parecido, assim, porque contaminaria muito facilmente qualquer amostra. Ficar preso. Muito preso, com coque, assim. Então, eu usava muito aqueles palitos, assim, né? E aí, isso na época ainda de faculdade. Então, eu ficava esperando o ônibus chegar, porque eu saía, né, do banco de sangue para ir para o UFMG, então eu ficava ali esperando o ônibus e tal. E veio duas mulheres assaltando todo mundo que estava no ponto. E aí, ela veio assaltando todo mundo, que não sei o quê, e eu sei que uma delas chegou aqui, assim, na minha vez.
né? De assaltar, me dá dinheiro aí, que não sei o quê. E na época eu ainda andava com dinheiro, porque agora eu tenho um total de 0 dinheiro físico aqui, né? Não tem nada, só Pix, essas coisas. E ela me dá dinheiro aí, e era o dinheiro que eu tinha que pagar o meu ônibus. Não tinha dinheiro. Eu sei que eu tinha na minha carteira uma nota de 10 e uma nota de R$2. Era isso que eu tinha. E aí eu falei, eu vou abrir essa carteira aqui dentro da minha mochila, não vou abrir na cara dela. E eu vou pegar aqui a nota de 2, porque é o mais que o suficiente para um ladrão. Eu preciso pagar minha passagem com dignidade. E no que eu abri assim no escuro, tirei no escuro a nota de 2 e saiu a nota de 2. E eu fiquei feliz. E a mulher meio que se Menos mal, né? E ela foi, só que eram 2. A maior ainda estava por vir. E aí veio com aquele tanto de palavreado. Me dá seu dinheiro aí, sua filha. E aquele que saía até cabelo da boca de tanto que ela falava de palavrão. Senão eu te furo. Porque esses bandidos têm essa mania de falar, senão eu te furo. Na hora que ela falou, senão eu te furo. Aí o instinto de luta ou fuga. Aí você vê que é o simpático atuando. Fura não. Cara, eu nunca imaginei que eu faria um negócio desse. Eu tirei o palito do cabelo. E Você tá... Quê? Você deu nela? Ah, não. Você tá zoando. E eu falei, vamos ver quem fura a onda primeiro. E aquele igual a espada da China tirando aqui, meu filho. Foi uma loucura. Aí quando eu passo um tempo, eu falei assim, o que eu fiz? Toda bandida ela. E a mulher vazou? Vazou. Ela ainda me deu um soco aqui, mas fugiu. Mas eu paguei minha passagem com dignidade. Olha o nível do instinto. Tá qual que é a razão por trás disso? Nenhuma. Que cérebro tá aí por E trás nesse disso? momento você estava toda alterada. Totalmente. Sua boca estava como? Seca. Vamos falar das pupila adrenalina. Dilatada pra eu enxergar os golpes. Coração. Muito disparado. O músculo super atuante. Aí você pega o quê? Você fica branco, pálido. Branco. Você pega o seu sangue, toda a periferia e joga todo pro músculo. Pra eu lutar. Você vai lutar. Exatamente. Você pega o seu glicogênio e quebra em glicose. Isso é lindo, E você fica cheio de glicose. Você começa a ficar ofegante, respirar muito, enche de oxigênio. Nossa. Aí você enche de oxigênio, enche de glicose. Olha Sacou? isso. Você tá Olha pronto isso. pra quê? Pra matar ou pra correr. Adrenalina. É porque tem os gânglios podem ser pré-ganglionários, existem os neurônios, desculpe, pré-ganglionários e pós-ganglionários. Isso. Sempre o pré-ganglionar secreta acetilcolina, mas o simpático, o pós-ganglionar, secreta adrenalina. Perfeito. O noradrenalina, né? Às vezes fala uma pequena diferençazinha. Epinefrina, né? Norepinefrina. E se fosse o contrário, você pensa no contrário. Então, qual que é o contrário de taquicardia? Bradicardia. Ao invés da boca ficar seca, a boca vai encher de que é o saliva, parasimpático, né? vai ficar cheia de saliva. Acetilcolina. Sua pupila vai ter midríase. Ao invés dela ficar dilatada, né? Ela vai ficar contraída. E tem agora, já que você ficou até o final, vou dar uma dica importante. Vai. O sistema parasimpático com acetilcolina, ele gera no homem sexualmente a ereção. O parasimpático. Uhum. Em contrapartida, noradrenalina em grandes quantidades, no simpático, gera a ejaculação. Se você for observar bem, na hora do sexo, você sentir bem o coração, você está ali naquele momento, aí você vai sentir uma hora que os corações dão aquela disparadinha. Aumentou, está aumentando o quê? O simpático, e pum, ejacula. E aí que está um grande segredo. Se você, o homem, for transar com a mulher, e na hora que for transar, se ela tirou a roupa na frente dele, ele olhou ela e falou, meu Deus do céu, que maravilha que é. Ficou meio desesperado. E o coração fez, não penetra, não. Se você penetrar nessa hora, você vai ter ejaculação precoce. Sacou? Tem que fazer o quê, então? Acalmar primeiro. Como? Seja criativo, meu filho. Eu vi. Aí já não é compromisso do BioTP. Aí você se vira. Tem que ser criativo, tem que acalmar. Tem uma técnica boa pra isso. Você precisa durar 15 minutos. Olha, vamos ver. Eu tô achando melhor a gente a live acabar, mas vai. 15 minutos. Porque tá muito na respiração, aquele negócio de você tirar o foco do que você tá fazendo, um pouco do que você tá fazendo ali, meio que jogar no automático ali, né? 15 minutos. Começa a cantar Faroeste Caboclo. Ela dura 15 minutos. A música acabar. Acabou, resolvido. Eu achei que ele ia acertar, porque a respiração é um ponto importante. Porque se você respirar, por exemplo, fundo, devagar, assim, ó. Puxa. Você segura bem. Solta. Se você fizer isso, o que você está fazendo? Você está estimulando a acetilcolina
e está diminuindo a noradrenalina. Inclusive, antes de prova, você está nervoso antes da prova, meditação a noradrenalina tem como princípio quando você vai ter concentrar na branco, respiração. Você Então tá respira puxando aqui no fundo. diafragma, né? Aí você fica aqui, ó, não meu, tá João Santo Aí isso eu posso ter que dar dica. E Você fala assim, vai, mas né? como que eu vou fazer isso? Você já tá, você é ansioso, meu filho. Você é ansioso. Você já tá com o coraçãozinho, você já sabe. Mas não custa pensar assim, meu Deus, lá vou eu, e agora? Você é ansioso. No caminho, você já vai assim, ó. Deixa ninguém perceber. Cuidado pra você não dormir, tá, gente? Você precisa de atenção na prova. Mas é o princípio da meditação, né? Você concentra na respiração para ativar o parasimpático. Então, maravilhoso. Mas o faroeste caboclo funciona. Funciona. Vamos seguir o faroeste caboclo. Boa. 15 minutos é garantido. Não é? Então agora a gente vai terminar com o James cantando Faroeste Caboclo. Eu acho que essa live merece um Faroeste Caboclo, que você ficar 15 minutos de retenção nesse vídeo para ajudar a gente no YouTube. Eu acho. Agora, quer ajudar a gente de verdade, você vai compartilhar, você vai curtir. Boa. Olha, lembrando, viu, gente? Vou voltar aqui. Nós temos, portanto, um encontro marcado dia 6 de outubro, onde eu vou te explicar com requinte de detalhes. Vem comigo. Como acertar no mínimo 12 em 15 e fazer seu sistema nervoso funcionar ainda melhor. Bora. Maravilhoso? Bora, valeu demais. Eu amei. Valeu, James. Valeu, Poli. Tamo junto. Beijo. Beijo, galera.